Olá, pessoal, tudo bem, agilistas? Bom dia para vocês. Hoje estamos aqui no mais um encontro da Agilidade na Veia, que hoje o encontro tem aí a participação do facilitador aí, José JR, que veio falar um pouco para a gente aí sobre Fight Leves e a estratégia para o Business Agility. Pessoal, a gente hoje aqui somos uma comunidade, para quem não conhece Agilidade na Veia, nós somos uma comunidade de Belo Horizonte, tá? Somos um grupo aí de 6 pessoas, de organizadores, né? E a gente está focado aí muito em compartilhar conhecimento e replicar solidariedade. Então, todas as nossas ações aí, elas têm como premissa indivíduos e interações, né? Mais do que processos e ferramentas. A gente está aí sempre tentando fazer ações com universidades, para a gente levar conhecimento aí para os alunos, né? A gente começar a trabalhar a mentalidade ágil dentro das universidades e também temos várias iniciativas aí de apoio social também junto com esses eventos. Então, todos os nossos eventos, eles vão ter esse cunho social. Nesse encontro de hoje, como alguns dois anteriores, nós continuamos apoiando a vaquinha do Matheus, que é uma criança aí de 9 anos que está precisando bastante aí de um apoio, de uma órtese, uma prótese, tá? Então, quem puder ajudar, a gente fica muito satisfeito. Tem o link aí, a gente vai mandar para vocês aí. E a gente tem aí só como premissa aí o nosso manifesto, que foca muito nessa questão de pessoas, conhecimento, colaboração e melhoria, tá? Então, foco social e sempre trabalhar aí para levar esse conhecimento, tá bom? Então, só para quem não conhece, a gente tem aqui um pouco das nossas redes, só se conecte com a gente, que a gente sempre está fazendo eventos aí para levar esse conhecimento e sempre ajudar a sociedade numa sociedade mais ágil. Hoje eu agradeço aí a Impulso, que é a nossa parceira que tem nos ajudado a continuar fazendo com que nossos eventos aconteçam online, e o nosso facilitador de hoje, José JR, que veio aqui hoje para falar com a gente desse tema super esperado aí, que é Flight Leves e um encontro dinâmico. Então é isso, galera. No final eu mando para vocês aí sobre as nossas redes e qualquer dúvida a gente está aqui apoiando. Olá, pessoal da Agilidade na Veia. Obrigado pelo convite, Isabelle, tudo bem? Espero que todo mundo que está aqui, a gente já viu que tem pessoas de Barcelona, de outras cidades, muito legal aqui. Para a gente começar aqui falando sobre Flight Levels, a estratégia, né, para o Business Agility, quero me apresentar para quem não me conhece, eu sou o José JR, trabalho na K21, sou um Agile Expert e Trainer na K21, e a gente vai falar sobre Flight Levels aqui. Esse sou eu, né, eu gosto muito de esportes radicais, como vocês estão vendo aí, bug jump, salto de paraquedas, raft, arrastei meu pai tá no raft nesse bote junto, ele falou, vão comigo, gestão de pessoas, para mim tudo isso é esporte radical, porque a gente nunca sabe o que acontece, né? E sempre tô tentando amar o que eu tô fazendo, e eu espero que vocês tenham aí, gostem aí desse dia de hoje aí, com a Agilidade na Veia, pra gente falar sobre essa questão do Flight Levels, né? Se você puder acessar aí, o pessoal acessar aí, ó, bit.ly barra FL na veia, e aí a gente vai abrir aí um Mentimeter aí para vocês poderem responder algumas perguntinhas, legal? Bom, vocês já viram falar sobre essa pergunta aqui, Work in Progress, né? Esse termo aí, para quem nunca ouviu, é trabalho em progresso, né? A quantidade de coisas que você simultaneamente está trabalhando, tudo que está sendo processado. Na verdade, é tipo isso aqui, né? Na vida real. Tem alguém puxando lá, vamos andar. A grande maioria das empresas ainda, esse negócio para fazer alguma coisa andar, ter progresso, parece que alguém está sempre puxando os itens para a gente complementar. É só eu que vivo isso de vez em quando, ou tem alguém aqui na sala, aqui com a gente, aqui no Zoom agora, que também tem isso? Levanta a mão aí. Pode ser no Zoom ou na câmera, quem tiver com a câmera ligada. Legal. Então, sempre parece alguém tá puxando a gente, né? Eu prefiro uma outra palavra, que é o processo, não progresso. Então, o work in process, é o trabalho que está sendo processado. Porque o progresso mesmo, muitas vezes, ele está parado e ninguém está botando a mão nele lá. A gente começou, mas está parado, né? E esse termo é muito usado também, processo, é usado para quem gosta de Six Sigma. Sabe o Seis Sigma? Tem uma grande vertente aí do Six Sigma que prefere usar a palavra work in processo, trabalho em processo, né? Porque é muito trabalho em processo que não faz nenhum progresso. E aí está um exemplo clássico aí da galera que gosta de usar, por exemplo, o Trello, que é uma ferramenta digital, né? E aí tem um plugin lá que começa a mostrar o envelhecimento dos cards que estão parados. Não é verdade? Quem talvez não use, quem não sabe disso, tá a dica aí. Coloque lá para você ver quanto tempo fica parado aquele card. Vai envelhecendo ele digitalmente.
é muito interessante para você acompanhar, né? E o grande ponto é porque normalmente a gente acaba fazendo algum tipo de plano, e esse plano para a gente trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, e esse plano para fazer transformação digital, esse plano para achar o business agility, esse plano para salvar a empresa da Covid, né, da pandemia que está acontecendo no mundo. E aí eu estou falando aqui para empresas de qualquer lugar, gente, tá? De qualquer tipo e ramo de atividade e país. Eu tenho falado com várias pessoas do mundo inteiro e os problemas são os mesmos. Um grande plano, né? Exemplo, quem já ouviu aqui, implanta agilidade aqui, por favor. Vem cá, implanta. Eu já ouvi isso de vários CEOs. Né? Vem aqui, Zé, por favor, implanta agilidade. Vamos conversar, achando que, às vezes, a agilidade é simplesmente um pendrive que você põe lá, faz o upload e está pronto, né? Isso não é desse jeito. E muita gente tem vendido isso, né? Até ontem eu estava com um grupo de amigos, tem alguns aqui, né? A gente estava num momento, num treinamento, e aí estava falando sobre essa questão da agilidade, né? E aí eu defino agilidade com três tipos de leite. Já ouviram falar leite? Leite? Tomar? Leite? Leite de vaca? É o tipo A, o tipo B e o tipo C. O que é isso? A agilidade, ela tem toda uma profundidade que, com agora o tempo está passando, e esse implanta agilidade mostra para a gente que, na verdade, o que aconteceu e está acontecendo é que as pessoas estão, de alguma maneira, aqui no Paraná, a gente fala ralando leite, né? Porque o tipo A é aquele leite que é o mais parecido com o leite da vaca mesmo, né? Quando você tira concentrado, tem o leite. O leite B, eles já fizeram filtro, eles vão tirando coisas do leite. O leite C é o leite mais ralo, né? Que a gente fala aqui no Paraná. Não sei como é. Como é que é, Isabela, aí no Minas Gerais? É ralo mesmo? Fala no leite? Aí o microfone Aqui, fala. aqui Né? não. Aqui a gente não fala ralo, não. Como é que é o leite C? É o leite mais fraquinho? É o leite só? Na verdade, eu não sou, eu não sou hábito de leite, eu não tomo leite, Né? então eu não sei como que o pessoal fala, mas tem gente aí de BH, Mozart, você pode até comentar aí como, não sei E se você aí? toma Então, leite. vamos lá. Já, você passou a bola para outro aí. Fraco mesmo, beleza, já mandaram aqui, ó. É fraco, então, um leite mais fraquinho, fica só na amplitude da questão, né? Então, quando você falar implanta agilidade aqui, não dá para implantar. Né? Agilidade é mais profundo do que simplesmente colocar algo amplo. Exemplo, vamos usar apenas uma técnica aqui para fazer a agilidade acontecer. Né? E aí o que acontece muito é que as empresas gastam um rio de dinheiro em treinamentos, capacitação, não tem ninguém de Portugal aqui? Não, então beleza. Treinamento, capacitação em consultorias, que passam, às vezes, 3 anos lá. Isso eu estou falando, gente, de não sei qual é o tamanho da sua empresa nesse momento, mas empresa de todo tipo, de todo tamanho, está gastando e gastou já nos últimos anos muito dinheiro. No último ano, desde a pandemia aí, mundial, estão gastando mais ainda, porque elas estão vendo que a agilidade é uma coisa que vai salvar a vida, né? E no final, o que acontece muitas vezes, e a gente tem casos aí sendo divulgados na mídia, principalmente em algumas internacionais, de empresas processando outras empresas de consultoria e tal, que prometeram um grande plano, né, milagroso de fazer a agilidade, e não aconteceu nada, né? E, na verdade, jogaram o dinheiro fora. O que eu gosto de falar muito, eu fui presenteado com esse desenho aí, com as frases em 2015, é que eu sempre falei que a agilidade não se implanta. Ela se planta e a gente tem que ir regando, porque ela vai muito além das práticas que a gente tem visto. Muito além de framework, método, metodologia, ou o que quer que seja. Elas nos ajudam e nos apoiam. Mas a agilidade é muito além disso. Se o caminho que as empresas e a gente está buscando, essa frase do Klaus Leopold, que é o criador da ideia do Flight Levels, é muito interessante e direta ao ponto. Se o estado desejado é agilidade, o caminho já deve ser ágil. Isso é um fato que a gente tem que entender, que se você estiver fazendo um plano perfeito, ou se alguma empresa chegar, consultoria, independente de quem é, na sua empresa e tentar vender agilidade como um grande plano, vem aqui, só coloca isso aqui, ó. Esse aqui, no terceiro mês é assim, no quarto mês é assim, tá aqui os milestones, né? O cronograma da transformação, da mudança ágil da empresa. O caminho não tá sendo ágil. Né? O caminho está sendo um caminho já preditivo. Vai ser assim.
E a gente sabe que não vai funcionar, porque você tem que se adaptar durante o caminho. Um dos fatos é que, normalmente, as empresas querem fazer a primeira mudança organizacional. Vamos trocar o PM, o gerente de projeto, por PO agora. Aí vai trocando os nomes das nomenclaturas. O diretor agora não chama de diretor, chama BO, Business Owner. E assim sucessivamente vai fazendo essas trocas e trazendo cerimônias ou qualquer outra coisa para trocar todo o organograma da empresa para fazer essa transformação. Como se o organograma da empresa fosse a coisa mais importante, né? O ágil é o que a organização se torna através do seu desenvolvimento. E não simplesmente um acordo com um prazo estipulado, porque parece muitas vezes que o pessoal que está aqui na sala comigo, quem já ouviu algo mais ou menos assim, né? Alguém convence o diretor e o diretor acha que é só ele chegar e falar assim, abençoai-vos e sereis ágeis, sereis ágeis. Não vai funcionar assim, não é só dar a bênção, o executivo, o CEO dar a bênção, que as coisas vão acontecer. Isso ajuda quando ele está apoiando, mas não é simplesmente ele dar a benção e larga lá e deixa que o time de Agile Coach, ou o nome que você quiser colocar para os agentes de mudanças, né? O nome do papel que você quiser, a sigla aí que você colocar, o que é a realidade da sua empresa, faz acontecer. Né? Não é simplesmente fazer isso. Né? E um dos grandes problemas, e essa foto aqui é uma foto real para vocês, tá um desenho, mas é réplica de um fato real aqui, né? De um case, que o que as empresas mais buscam é diminuir o time to market. Hoje está mais claro do que nunca, do que antes, que o time to market, quer dizer, o tempo que você leva para realmente uma empresa querer entregar alguma coisa na mão do cliente, tem que ser cada vez mais curto possível dentro do ramo de atividade dela. Né? É importante que isso aconteça. E não acontece, porque o que ainda muita empresa tem são gerentes que topam fazer as coisas. A ideia é legal? Então vamos fazer. E aí você sai fazendo sem simplesmente achando que as pessoas ainda vão fazer entrega. Aí você fala assim, Zé, você está falando uma coisa que na minha empresa não existe. Aí eu vou dizer uma realidade para vocês. Como a maioria, todo mundo está aqui no Brasil, né? A gente tem alguém de Barcelona, mas em Barcelona também acontece, na Europa acontece, porque eu também estou lá, né? Nós da K21, a gente atua também lá. A realidade não é essa, gente. Mais de 90% das empresas não se encontram nas grandes cidades. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais. Elas estão fora. Tem vários polos. E aí tem alguns polos que, como Joinville, Londrina, polo tecnológico, né, que a gente está falando aqui, precisa de agilidade da mesma maneira, ou até mais. E até cidades que não tem polo, que não é considerado polo de tecnologia. Porque a agilidade hoje não está só na tecnologia. A agilidade está em qualquer ramo de atividade. Então, hospitais estão buscando essa agilidade. Empresas siderúrgicas estão buscando essa realidade. Empresas digitais cada vez mais estão buscando essa realidade. Tecnologia estão buscando. Startups estão olhando. Podem chamar de outro nome, mas no final o que eles estão querendo é essa agilidade nos negócios. E cada vez mais a gente tem o mal do século XXI está atingindo a gente. Qual que é o mal do século XXI? A demanda sempre será muito maior do que a capacidade de execução. E aí a gente nem termina alguma coisa e já começa outra. E essa imagem do avião chegando no aeroporto, imagina aí quem pegava avião no passado, né? Espero que a gente volte a pegar em breve aí, pelas previsões, será logo. Não tem, imagina, você querer pousar um avião e não tem espaço no aeroporto para você fazer um pouso. E isso é muito importante a gente entender, porque se você que está aqui ouvindo a gente é algum líder, gerente, se atente a esse problema. Porque quanto mais coisas a gente tem, menos a gente consegue entregar. Baseado aí, o pessoal que está aqui, Luiz, Jorge, Liliane, quantos livros você começou, não terminou e já começou outro. Né? Então, esse é um exemplo simples que a gente tem de sempre estar começando as coisas e não consegue controlar o número de entradas, porque a demanda sempre vai ser muito alta. Isso existe dentro das empresas, a gente tem dificuldades, os times hoje em dia se tornaram ágeis, as equipes, né? Aí eu falando português de Portugal aqui. Os times, as equipes, os departamentos estão usando ferramentas técnicas ágeis. Maravilhosamente, tem muitos lugares usando muito bem. Só que, será que esses times estão sabendo o que o outro está fazendo?
E aí é onde a gente encontra um monte de disfunção de, poxa, mas o meu time está fazendo a mesma coisa que o seu, ou, nossa, a gente está mexendo nessa área quer dizer, se você tem pessoas fazendo a mesma coisa, já se torna desperdício. Isso é um grande problema. A comunicação, apesar da gente ter quebrado, ou está tentando cada vez mais quebrar os silos que existem, a gente constrói paredes invisíveis. A empresa derrubou as paredes, né? Não é assim quando a gente trabalhava. Lembra quando a gente trabalhava na empresa ainda? Muitas empresas cada vez mais querem tirar as paredes, né? Todas as mesas, um grande galpãozão grande, sem mesa, sem parede nenhuma, tirando a sala de reunião, certo? Todo mundo consegue ver todo mundo em mesas. Você tira as paredes, mas elas continuam existindo, porque a comunicação não existe. O que adianta você ter em técnicas ágeis, métodos e frameworks se isso acontece? Porque a consciência que a gente tem que ter é que a soma do desempenho das partes de cada time não vai dar o resultado. O desempenho que a gente espera, como a Koff está falando nessa frase muito bem, eu acho que eu vou até ler a frase, que isso vai ficar melhor o pessoal que está nos ouvindo. Vai que alguém apertou play no YouTube e só está escutando a gente, né? E, portanto, a gente agora está só no Zoom, tá, José? Tá só no Zoom? Então tá bom. Por conta dos probleminhas técnicos, estava dando retorno ainda. Beleza. Então, portanto, o desempenho do todo nunca é a soma das partes separadamente, mas sim o produto das suas interações. E tem muita gente que ainda não conseguiu entender isso, né? Não, meu time é ágil. Né? Até em 2019 eu escrevi um artigo chamado Lead Time, a nova falácia dos times ágeis. Porque lá em 2019 eu comecei a acompanhar várias palestras e eventos e várias pessoas estavam palestrando dizendo que tinham mexido, mudado o lead time. O do meu time agora não é mais 100, agora é 30. Nossa, que maravilha. Só que o lead time é uma métrica que mede de ponta a ponta. Quer dizer, no momento que a empresa se comprometeu com o cliente, até entrega. Né? No exemplo da pizzaria, quando você pede pizza, ele confirma com você que a pizza vai ser feita até o momento que você recebeu a pizza na sua mão. Né? E não só o tempo do pizzaiolo fazer. Um time dentro de uma empresa, na sua grande maioria das empresas, ele não é end-to-end, tá? Salvo algumas empresas e startups pequenas. Né? Mas a grande maioria depende de outros departamentos, de outras áreas. E aí você não tem um lead time, você tem um pedaço só do seu tempo. E não adianta você otimizar só um pedaço. Você tem que entender que a interação entre todas as partes, todas as áreas, é que vai dar o desempenho do todo. E aí você começa a quebrar essas paredes invisíveis para que as coisas comecem a acontecer. Isso tudo reflete em produtos ou serviços, independe de como você está fazendo, né? E isso revela que a gente tem muitas dependências. Esse é um fato real. Existem dependências e muitas delas terão que ser aceitas. Não tem como eliminar. Tem gente que comete o erro de achar que criar times multidisciplinares vai resolver o problema da vida. É muito bom quando você tem times multidisciplinares, quando é possível. Imagina você ter lá um advogado para cada time que tem numa empresa. Uma empresa vamos pegar uma empresa aí como empresas grandes com 100 mil funcionários. Você vai criar só times ágeis e aí lá você vai ter uma pessoa de RH para cada time, uma pessoa do jurídico, ou muito além. Empresas normalmente acabam tendo não o seu core, que seria o ideal, né, de trabalho, o core do trabalho do serviço prestado, do produto. Ele tem empresas parceiras. Essas empresas parceiras podem ser dependências também, né? Fora os próprios times internos. Eu só consigo fazer quando o time tal lá, o time de UX me mandar. Só quando o jurídico me dá as informações. E assim sucessivamente. Faz sentido aqui? Quem está aqui comigo? Dá um joinha aí na câmera, hein? Quem tiver a câmera ligada. Luiz, outros. Um outro problema grande é que a gente não sabe para onde a empresa vai. E aí o que as empresas têm feito muito, ainda existe, é o planejamento anual. Só que acho que eu nem vou ficar muito nesse assunto, porque todo mundo já aprendeu aqui que depois da pandemia, planejamento anual já não vale mais nada, né? A pandemia veio mostrar isso para todo mundo. A grande já se tornou uma falácia, você tem que ficar mudando esse plano constantemente, porque coisas podem acontecer. E aí o grande ponto é essa frase que eu quero trazer para vocês de reflexão. Né? Por que a palavra ágil automaticamente parece incluir a palavra time? Até hoje, quando você fala de agilidade, as pessoas falam time. Time. É o time que é ágil, é o time que é ágil. Não, a ideia não é essa. Né? Business agility, agilidade do negócio, não é um esporte de time, é um esporte de empresa. É a empresa que tem que se tornar ágil como um todo.
E aí a gente está falando de todos os níveis da empresa. E não simplesmente você fazer a transformação ou ensinar parte dela para que as coisas aconteçam. Você não vai ter. Não adianta nada você ter um time super eficiente, enquanto todo o resto, né? Imagina o pizzaiolo que faz a pizza em 5 minutos, enquanto todo o resto do processo, empacotar a pizza, fazer a entrega da pizza, demora 1 hora. Você, como cliente, vai ficar insatisfeito do mesmo jeito. Então, o que o Flight Levels traz é, para alcançar os resultados desejados da organização, é preciso descobrir onde primeiro e o que deve ser feito. E o Flight Levels é um modelo de pensamento que ajuda nisso. Porque normalmente quando a gente quer fazer qualquer mudança, a gente começa a fazer a mudança. Contrata uma consultoria, contrata alguém, traz uma pessoa que tem uma experiência e começa a fazer a mudança conforme ele acha que é. E a ideia aqui, inicial, é onde e o que primeiro. Para você potencializar e diminuir o desperdício. Senão vai ser dinheiro provavelmente jogado fora, ou totalmente ou parcialmente. E o modelo Flight Levels traz essa ideia em 3 níveis. Tá? Então aqui, mais uma vez, é um modelo de pensamento, não é um framework. Ok? Em 3 níveis de voo que a gente fala. O nível 1 de operacional é o nível onde estão os times trabalhando. Tá? Se estamos fazendo a coisa certa. É assim que a gente olha. O nível 2, o nível de coordenação, é quando a gente chama as pessoas certas para conversar sobre o que está acontecendo e nos coordenarmos. Então, aqui uma grande falácia que eu tenho visto, desculpa, falácia não, perdão, deixa eu corrigir. Uma disfunção sobre o conhecimento do Flight Levels é as pessoas já acharem que no nível 2 é onde estão os gerentes. É o gerente, é o chefe, é o supervisor. Não é diretamente ligado. Não é isso. É o nível de coordenação. E aí você vai chamar as pessoas necessárias para que isso aconteça. Independe do cargo da empresa. Legal? Então, se as pessoas certas estão falando e conversando sobre isso. E no nível 3, o nível mais alto de voo, é se a empresa está indo na direção certa. Então, ela está lá no satélite, o desenho do satélite é bem pelo Matias, né? O Matias que fez esse desenho, a ilustração, é bem exatamente isso. Eu tenho uma visão bem macro, ampla, sabendo para onde as coisas estão indo, e aí eu tomo decisões, porque eu, além de estar olhando o que está acontecendo na empresa, quem está na estratégia, ele está vendo outras coisas fora da empresa também. Porque estratégia vai muito além do que simplesmente ficar olhando para a sua empresa. Inside. Você tem que olhar para fora também. Legal? Então, hoje, o Flight Levels ele tem essa característica, ela é dividida em 3 níveis, para a gente poder entender um pouquinho melhor como que é essa divisão. Curiosidade para vocês aqui, quando o Klaus Leopold trouxe essa analogia, tem uma razão. Tá? Os níveis de voo, eles não são literalmente escadas ou steps. Tem uma linha que divide, não tem fronteira. Ela pode, quando você estiver voando, você pode subir até o nível estratégico, descer de volta aqui no nível de coordenação, às vezes você pode descer lá no operacional, então você tem essa flexibilidade de estar subindo dependendo do momento que você precisa. Legal? Então aqui, os 3 níveis de voo aí, resumidamente, para a gente poder entender minimamente o que é o tal do Flight Levels. Quem está aqui, alguém já leu o livro, Repensando a Agilidade, não? Quem já leu? Levanta a mão na câmera ou pode ser no Zoom aqui, tiver a câmera ligada. Ah, o cara está mostrando ali, a galera já leu. Muito bem, então vocês estão vendo aí algumas imagens aí do próprio livro, né? Bom, seguindo aqui, existe uma coisa dentro do Flight Levels que isso não está no livro, explicitado no livro, que são a arquitetura de Flight Levels. E é essa arquitetura, quando a gente cria, é que permite a gente achar e descobrir onde o que deve ser feito na empresa. Antes de sair fazendo como. Não sei por que a gente é meio tarado, né? A gente gosta muito do como. O ser humano sempre quer o como. Como que eu resolvo? Como que eu faço? Como que eu... Né? E aí é por isso que surgem as receitas de bolo, né? Mas antes da gente dar esse passo, a gente tem um olhar de onde o que deve ser feito. Então, numa grande companhia, eu tenho que descobrir onde o que, aí sim eu vou botar a mão. Então tá bom, então agora é aqui que eu vou trabalhar? Então, como que eu vou fazer aqui para melhorar aquilo que eu quero? Qual é o resultado que eu estou buscando para aquela área? E depois assim sucessivamente. E não simplesmente fazer dando os comos, os resultados, né? Esse é um ponto. E aí, como eu falei para vocês, a mudança é focada
quase sempre, exclusivamente, na estrutura organizacional de uma empresa. E é negligenciada a estrutura operacional. O que é estrutura operacional? Existe uma diferença bem grande entre as duas. Organizacional é organograma, é como a gente está organizado. E aí, independente se sua empresa tem uma hierarquia piramidal, né, o organograma mais tradicional, rígida, ou se sua empresa, como o pessoal fala, né, flat. Eu não tenho essa hierarquia, essa pirâmide. Eu tenho flat, eu não tenho chefes diretamente, é mais kind of holocracia, né? Você não tem chefe, todo mundo, esse poder, na verdade, todo da pirâmide está dividido e compartilhado. Não importa. Você tem uma estrutura organizacional e você tem uma estrutura operacional. Você tem essas duas coisas. E a operacional é muito mais importante do que a organizacional. Tá? Diferenças aí, rapidamente, para todo mundo aí ver, ó, a organizacional hierárquica, né? E a estrutura operacional é como as coisas acontecem. Se você ainda não conseguiu entender muito bem essas duas, eu faço uma pergunta aqui. Quem já deu um bypass no teu chefe? Ou no seu superior? O que é o bypass aqui, né? Em vez de você falar direto com ele, você pula um e vai falar com outra pessoa de outro lugar, né, sem ter falado com ele. Isso seria a estrutura operacional funcionando, né? Em vez de eu falar com o meu chefe para resolver um problema, eu já vou direto falar com outra área, falar com o chefe da outra área para falar com ele. Porque é muito mais rápido e muito melhor para você tirar essa informação. E isso é como a empresa realmente está funcionando, é como ela opera. Ela não opera seguindo o caminho exato da hierarquia. Fez sentido aí para você? Carlos, Luiz, Jane, legal? Renato, Jorge? Bom, a arquitetura de Flight Levels era composta de 3 partes, tá? Topologia, itens e rotas e interações ágeis. Tá bom? Eu não consigo entrar aqui em tudo isso aqui, obviamente, né? Só apresentando para vocês para a gente entender. E aí, a partir do momento que a gente cria esses artefatos, a gente tem uma visão muito melhor de como a empresa funciona, e aí a gente começa a trabalhar nela. Tá? E aí eu queria já partir para o próximo, um exercício simples, rápido, mas para trazer consciência para vocês, que vai ser lá no Miro. Tá bom? Vou mandar aqui o link para vocês do Miro. Deixa eu pegar aqui o link que está aqui na minha tela. Opa! O Miro resolveu recarregar aqui. Bem simples. Aí aqui, Isa, cadê você? Fala comigo aí. A gente vai dividir o pessoal, né? Então, deixa eu... Show. Vamos ver quantas pessoas tem aqui. 20, vamos 20 dividir 20 aí. pessoas. Pode dividir em 4 grupos, né? Vai dar mais ou menos 5 pessoas aí nos grupos, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês também para eu mostrar primeiro aqui o exercício que a gente vai fazer, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Compartilhando a tela novamente. Estão vendo a tela aí? Legal? Do Miro? Então, aqui o exercício bem simples para todo mundo pensar. Então, a ideia aqui é a gente discutir e dar respostas, tá? Então, qual post-it completa qual frase? Então, aqui, ó. Foque em... E aí, aqui a gente tem algumas frases, palavras aqui, que vocês vão poder arrastar e encaixar. Então, por exemplo, posso fazer isso aqui, ó. Foque em reconstruir a estrutura organizacional e não em, sei lá, top management. Entenderam aqui o exercício? Então, vocês vão ler e tentar achar aí qual a frase melhor aí que se monta com as letras e números aqui. Legal? Dúvidas? Podemos dividir? O pessoal que está aqui topa fazer? Tem várias pessoas de câmera desligada, né? Sábado de manhã, né? Tá tudo assim, mas só para a gente topar fazer. Legal, show. Então, Isa, vamos 4 dividir. salinhas? 4 salas, acho que é suficiente para todo mundo aqui. Vão ficar mais ou menos 5 pessoas. Isso. Né? E aí, minha sugestão aqui é que um de vocês compartilhe a tela, tá bom? Vou mandar aqui, antes da Isa dividir todo mundo, o link no chat, tá bom? Do Miro. Vamos lá. Esse é o link do Miro. Vocês vão chegar aqui, ó, nessa tela aqui. E aí, cada grupo vai ter lá o número de um grupo sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Aí pega um desses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Legal? Não precisa de usuário e senha, é só vocês entrarem e começarem a conversar. E aí, em conjunto, vocês decidem como que vocês vão completar a fase. Legal? Então, vamos lá, Isa. Alguém tem uma pergunta? Levanta a mão e pode abrir o microfone, já que a gente está... Só no Zoom, gente. Desculpem aí. Perfeito. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente vai dividir vocês. Isa, põe aí... 4 salas, né? 4 salas, 6 mais 1, tá?
6 minutos mais um de countdown aí para o pessoal poder. Legal? Se vocês terminarem antes, quiser voltar para a sala principal aqui, fiquem à vontade. Então, bora lá. É isso mesmo. Ok. Foque em D e não E não em métodos e frameworks. Que ele falou. Aí depois. Acho que foque em o que você quer atingir antes de métodos e frameworks. Sim. E depois em Realmente envolvida e ativa. Tá Tranquilo aqui, pessoal? Só que, não, eu acho que a gente tem que dar uma melhorada só na frase, porque a última frase é tenha, não é foque. Tenha top management de maneira realmente envolvida. Na verdade, acho que é tipo, tenha a estrutura. Talvez seja. A última frase, se a gente inverter o A pelo E. Fez sentido. Mas por que essa última ali? Top management. Que ficou estranho top management pra mim. Eu também achei estranho. Mas tudo bem, né? Aqui a frase ficou de maneira mais ou menos assim, a alta gestão. Isso, alta gestão. O nome é que tá ruim, top management. Mas tem a alta gestão de maneira realmente envolvida e ativa, ou seja, que ela não fique lá só olhando o número. Que ela esteja envolvida, enfim. Eu acho que faz sentido, né? Principalmente pensando naquela imagenzinha do satélite lá. Isso, exato. Onde eles tem uma... Naquela imagem lá que ele mostrou o satélite, tem uma frasinha, que legal o trabalho que o time tal tá fazendo e tal. Então, eles realmente têm um olhar sobre... Um olhar detalhado da operação, né? Exatamente. Beleza. Terminamos então, né? Foi, né? Acho que sim. Eu acho que tá certo, hein? Isabela, tá certo, Isabela? Isabela? Mesmo. O último fica meio Eu tô só estranho. observando, gente. O último tá esquisito. Só que ele dá Eu acho que é os termos, né? Certo. Mas é alta gestão realmente envolvida para que os assuntos, para que a alta gestão realmente envolvida para que isso não fique, para que a comunicação seja eficiente, seja eficaz, né? Para que assuntos operais não fiquem simplesmente com a visão operacional, para que assuntos estratégicos não fiquem 100% só com a gestão estratégica, a alta gestão, e que não passe para média gestão, que não passe para o nível operacional, que a empresa se comunique da melhor forma, né? Que seja realmente um jogo de empresa e não de time, que nem ele comentou lá. E para isso a alta gestão, na verdade a empresa inteira tem que estar envolvida, né? Mas a alta gestão é importante para fazer com que a empresa inteira seja envolvida. Perfeito, pessoal. Acho que ficou bom. Podemos voltar lá, né? Fazer acontecer de forma ágil. Aí eu peguei o GTD e coloquei Kaizen, coloquei umas coisinhas. E estamos tocando esses projetos aí. Show de bola. Aí, o pessoal voltou, todo mundo tá de volta. O Jonas aqui também. Olá, Jonas. Tudo bem? Tudo bem, Zé? Tudo bom. Prazer. Tem bastante gente do curso de ontem aqui, né? Marcondes aí. O pessoal apareceu aqui. Muito bom, foi uma surpresa para mim. Vamos lá, vocês terminaram aqui, eu vi que terminaram, correto? Deu certo, vamos dar uma olhadinha aqui. Olhadinha não, eu até vou compartilhar de outro jeito aqui, já que a gente está mais intimista, já não está no YouTube e tal, né, pessoal? Vou compartilhar a tela diferente. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Fazer um gabarito aí para a gente poder pensar. E vocês aí, o grupo que foi dividido, obrigado, Ana, que ligou a câmera, o Juliano também agora ligou a câmera. Né? E a nota? Quando é que vai sair a nota aí dos grupos? Boa, nota do grupo. Não vai ser nota, não. A gente vai. Tem que ter prova, pô. Tem que ter prova, teste, nota, senão não funciona. Mostrar qual seria a versão aqui. Deixa eu só mudando aqui as configurações para fazer a mudança que eu falei aqui agora. Né? Então vamos lá. Cadê? Vocês estão vendo o Miro, né? Só para confirmar aí. Isso, Miro. Sim. O Miro, desculpa, eu já aprendi a Miro, não tem acento. Né?
Miró, não é. Então, tá aqui a resposta. Vamos lá compartilhar a tela de novo. Beleza. Agora o Zoom tá me zoando aqui. Aí, legal. Então, resposta. Busca do Business Agility. Vamos lá. Foque em você quer atingir e não nos métodos e frameworks. Essa é uma frase que a gente tem falado muito no Flight Levels já, tanto desde a Flight Levels. Obrigado, Érica, ter ligado a sua câmera. Ana também, o Adail. Eu vi agora que o pessoal ligou a câmera. O Hugo também. Uma das coisas que a gente vem falando muito é a grande guerra entre Kanban, Scrum, ou sei lá qual que é o método, o Safe, e aí vai embora. Isso é tão menos importante, gente, para a realidade, para a mudança, para a agilidade em si, para o business agility de uma empresa, que a discussão fica muito nesse core, né? As pessoas querendo vender a bala de prata para as coisas acontecerem. E aí a Flight Levels Academy, que é a instituição que foi criada para olhar e melhorar cada vez mais a experiência das pessoas, das empresas, e o próprio Flight Levels, ela foi criada pelo Klaus Leopold, tem alguns cofundadores, né? E a K21 em si, e a gente que começou a juntar, mas tem pessoas do mundo inteiro. Então tem gente de Taiwan, tem gente da Áustria, quer dizer, tem gente de todos os continentes, né? E a gente cada vez mais está ampliando. Tudo isso a gente se encontra quase que semanalmente, na verdade, para conversar e compartilhar o que está acontecendo. E o métodos e frameworks, galera, não é só no Brasil que acontece isso. Apesar do Brasil, não sei se vocês sabem, é uma das maiores comunidades ágeis do mundo, tá? Nossa comunidade aqui, a comunidade ágil, tu fala, qual comunidade? Não, a comunidade ágil em geral. Não estou falando de uma comunidade específica, de uma cidade. Toda a gente é muito móvel nessa questão. É muito grande comparado. Tanto que a gente está exportando muitas pessoas aí, né? Os agilistas brasileiros estão sendo exportados aí a rodo, né? Estão pagando de balde, como a gente fala, né? Então, assim, o foco onde você quer atingir é muito maior do que o método e o framework. A gente não pode se prender em alguma coisa. É isso que o Flight Levels traz. Por isso que ele é um modelo de pensamento. Mais um motivo que ele é um modelo de pensamento. Focar na estrutura operacional antes de começar a reconstruir a organização. Sabe o famoso reorg aí que virou nos últimos anos aí, está começando a virar? Esse é o grande ponto que eu estava falando, né? A gente tem que focar na operação. Como que a empresa realmente está funcionando? Como é que ela funciona? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente se comunica? A história lá do bypass do chefe é uma das mais básicas que tem. A gente quer resolver um problema, eu não vou falar com o meu chefe, eu vou direto para outro lugar. Isso é como a empresa funciona. E é isso que a gente não enxerga, que a gente não vê. Tenha sempre o top management de maneira realmente envolvida. Essa é uma premissa que todo mundo sempre falou, certo? Se o chefe, o executivo, o diretor não estiver junto, as coisas não andam, tal e tal. Porque aqui realmente tem que envolver, não é só dar a benção, como eu falei para vocês. Pede a benção do chefe, vai, vocês já... Né? No passado era assim, né? Eu quero fazer um treinamento de Scrum, vai, a gente paga, é capacitação, né? Quero fazer, faz. Não, ele tem que envolver, ele tem que entender esse processo. E não é simplesmente ele achar que de 2 em 2 semanas as coisas ficam rapidinho pronto, certo? E eu não sei qual que é a realidade de cada um, eu sei que eu conheço algumas pessoas aqui, então eu sei que a realidade pode ser bem diferente. Tem gente aqui que trabalha em empresas bem ágeis já, com um mindset ágil. O Marcondes está na WBAM, por exemplo, é uma empresa totalmente ágil, que empodera as pessoas. Tecnicamente não tem chefe, né? Aí uma coisa vai, daqui a pouco ele abre a câmera. Como assim? Não tem chefe, né? Não tem chefe, mas a questão do chefe, desse cargo, independe. Porque, na verdade, a diferença entre ter uma hierarquia, isso é um fato, tá? Hierarquizado, ou ser flat, existe ainda a relação chamada poder. E esse poder ele pode estar concentrado em uma pessoa e sendo exercido por apenas uma pessoa. Ou esse poder ele pode estar distribuído entre outras pessoas. Mas o poder continua existindo. É só a maneira que você distribui. Então, por exemplo, tem empresas hierarquizadas que o poder é concentrado em uma pessoa, mas ele tem um posicionamento não de chefe, de líder. Ele empodera os seus comandados, certo? E aí ele dá autonomia para as pessoas. Mesmo numa empresa rígida. Pense aí qual é a empresa mais rígida que você possa imaginar, né? Tradicionalmente, as pessoas gostam de pensar em bancos, certo? Seria uma empresa bem estruturada e rígida. Mas até nos bancos você tem líderes de verdade que têm um poder super concentrado, né?
mas ele distribui para as pessoas. Dali para cima ele controla, né? Como é que ele vai fazer? Mas ali para baixo ele lidera, ele empodera, ele distribui esse poder que ele tem para as outras pessoas. Então a hierarquia em si, ela não é o mal. Faz sentido para vocês aqui? Então envolver as pessoas é muito mais do que simplesmente falar para o chefe que ele, você está sabendo, você está ciente. Então não é isso. É que ele se interessa nas coisas. E aí que entra todo esse papel. Todo mundo viu aqui, eu já fui emendando, né? Esse aqui é o gabarito, já que vocês perguntaram do gabarito, né? Então as respostas não seriam essas, tá? Mas aí que entra a questão da estratégia. O que é estratégia? Porque quando a gente fala de estratégia, a gente está falando sempre da estratégia, uma coisa longe, né? E eu quero trazer a provocação para vocês aqui. E a gente vai voltar lá para o Miro agora, tá? Então, olhando o Miro de novo aqui. O Miro, vamos lá. Aí, agora vocês já estão vendo o Miro de novo. Então, para ninguém se perder, aqui no canto superior, ó, habilitei, aí, direito, a gente clicar nessa flechinha que tem aqui, ó, ele vai mandar a gente para o próximo passo. Outro exercício que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, a ideia aqui é o seguinte. Aqui a gente tem alguns itens, estão todos soltos, ó. E eu queria que vocês, a gente vai dividir de novo vocês em 5 minutos mais um, 5 minutos é suficiente aí, para vocês organizarem isso aqui numa linha vertical, um em cima do outro, um embaixo do outro. O que vocês acham de como a estratégia funcionaria? Então, eu primeiro faço isso, tenho que fazer isso, segundo isso, como eles estão conectados, né? Todos esses itens aqui. Legal? Conseguiram entender? É só organizar aqui, fazer mais ou menos a ordem que seria de cima para baixo, né? Pode mexer aqui e juntar assim, por exemplo, né? E aí eu entendo que a organização de cima para baixo começa daqui até o último item aqui. Legal? Tirar a bagunça aqui. Vamos dividir vocês de novo aqui? Eu vou startar aqui, tá, Isa? Joia. Vai? Vamos dividir vocês aqui em, como eu falei, né? Em 5 minutos aí para vocês. Legal? 5 mais 1. E aí, se vocês terminarem, podem voltar para a sala se vocês quiserem. Tá? A gente ficou meio assim, na granularidade ali, viu, Zé? O que é menor? O item de trabalho ou tarefa? Interessante. Boa pergunta aí, boa pergunta. Esperar todo mundo voltar aqui, a gente vai para a segunda parte dessa parte. Falta 1 segundo para todo mundo voltar na marra aqui, né? Muito bem. Agora sim, todo mundo chegando de volta. Vamos lá, a próxima parte que a gente vai fazer aqui, que vocês estão vendo na tela, que eu perdi meu retorno. Vocês não estão vendo a tela nenhuma, né? Porque eu me mandei junto aqui na sala. O que a gente vai fazer agora aqui é fazer a identificação do seguinte ponto. Aqui na tela, deixa eu compartilhar de novo, estou carregando aí para vocês. Eu quero que vocês, baseado naquilo que eu expliquei sobre os níveis de voo, por mais que o conhecimento possa... Pô, é muito simples a explicação que você acabou passando, né? Mas eu queria que vocês, estão vendo a tela aí? Do Miro? Só para confirmar? Sim. Que vocês tentassem identificar onde esses itens se encontram naqueles 3 níveis de voo. O que faz parte do nível 1, do nível 2 e do nível 3? E aí vocês podem usar qualquer técnica do Miro aqui que vocês sabem. Vocês podem criar uma caixinha, né? Por exemplo, assim. Né? Fazer uma caixinha aqui, escrever no nível 2. Podem pintar, pode conectar. Usa aí a técnica que vocês quiserem usar, mas só para identificar qual item fica no nível 1, nível 2 e nível 3. Legal? Com o conhecimento que vocês têm nesse momento. Essa é a ideia aqui. Dúvidas? Não. Não? Não, então a gente vai voltar lá para a salinha? Vou dividir vocês de novo para a sala. Tá bom. E aí vocês vão discutir, conversar e fazerem isso de novo, tá bom? Então mandando vocês para lá. Em 3, 2, 1, foi. 5 minutinhos de novo? 5 minutinhos, Muito bem, todo mundo de volta. Quer dizer, ainda faltam 20 segundos para todo mundo voltar. Todo mundo vai voltar antes aí do que o tempo fechado. Muito bom. Foi difícil? Foi fácil? Como é que foi a discussão? Juliano, Hugo, Érica?
Nosso grupo foi bem fácil. Teve uma discussão no diante, né? Que é para botar em linha, né? Lá. Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu mudar a tela de novo aqui. Vamos ver o gabarito, né? E aí vocês dão uma olhadinha como foi feito aí. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo de novo já? Nós estamos vendo o Miro, né? Agora foi. Seria a visão. Visão, estratégia, objetivos anuais, objetivos trimestrais, de trabalho e tarefa. Provavelmente todo mundo deve ter, provavelmente aí 90% bateu igual, né? Tarefa é qualquer coisa no contexto que você tiver. Por que eu tô falando isso? Porque eu não perguntei aqui se todo mundo é de TI, tá? Se é de TI fica fácil, dá até pra colocar aqui história de usuário, não é verdade? Dá pra usar até a terminologia que a gente usa. Se você não é da área de TI, tem alguém aqui da área jurídica, tem alguém da área de qualidade, tem alguém da área de saúde, e aí todas as outras áreas aí são coisas diferentes aí nos itens de trabalho. Aí respondendo a dúvida. Não tá faltando o épico aí na lista? Faltou o épico, que foi a dúvida que nós tivemos lá no nosso grupo de encaixar o épico. O épico, nesse caso aqui, eu peguei um exemplo diferente, não tem problema, é a mesma coisa, tá? Vou fazer aqui a correção do épico. Quem sabe faz ao vivo. É lógico, vamos fazer aqui, né? Ó. O épico ele fica. Peraí, aguenta aí que ele vai aparecer aí. Apareça, épico. Atenção. Cadê o épico? Olha que sacanagem. Aguenta aí, gente. Essa é a vantagem de ser PowerPoint, porque você muda aqui, ele vai automático. Quem usa Google Presentation não dá pra fazer isso, você sabe disso, né? Ele não permite. Você tem que sair do modo apresentação para editar. É isso aí. Até encaixar e atualizar, explica só pra gente onde que ele entraria. Ele entraria debaixo de objetivos anuais ou objetivos trimestrais? Boa. Vou mostrar pra vocês o seguinte. São lá no grupo. O épico, primeiro eu acho que eu vou trazer uma outra bomba pra vocês. Assim, ó. O épico, normalmente, é uma técnica que é usada na área de software, só para alinhar aqui, porque eu não sei se pessoas de fora, tá? Que seria uma grande coisa a se fazer, tá? Então, aí, normalmente, o termo técnico mesmo seria uma história de usuário bem grandona. Esse seria o termo correto. Um épico é uma história de usuário bem grande. E aí é onde você fatia, criando histórias de usuários menores, que aí talvez seria considerado itens de trabalho, tá? Então, se a gente olhasse nesse viés mais software, o épico ficaria entre trimestral e item de trabalho. Tá, porque aí o item de trabalho pode ser história de usuário diretamente. Tá, aí a nossa dúvida é o seguinte, a gente não está usando aí OKR, né? A gente está só numa estrutura simples. Isso, a gente está usando uma estrutura simples, né? Para mapear ali a estratégia. Aí, muito bem. Os objetivos anuais, como que ele é disponibilizado para as quebras trimestrais, se o épico, que seria essa história grande, ou seja, seria as funcionalidades, o que a gente realmente entrega para atingir esses objetivos traçados, como que isso estaria definido se eu não tenho nada ali no meio e eu já parto para o trimestral? Porque, assim, no nosso grupo a gente pensou assim, ó, imagine assim, eu montei os objetivos anuais e eu criei épicos, né? E para algumas organizações que usam tema. E aí o épico entraria em trimestrais ali mesmo. Mas no caso de anuais, o épico ele conteria toda a estratégia, ou seja, todas as funcionalidades necessárias que estão associadas a essa estratégia. Tudo que a gente pensou para incremento do nosso produto ou lançamento do nosso produto, ponto. E aí eu pegaria esse épico, né, já que eu pego exatamente épicos específicos e divido no quarter, né? Então, divido nos trimestres aí ao longo do ano, tangibilizo esses épicos através de itens de trabalho e tarefa, que é o que o time realmente entrega aí de funcionalidade, que vai contribuir diretamente com a estratégia. Nosso time pensou assim, porque se eu tenho ele em objetivos trimestrais a quebra, qual que é o macro? Ou aonde que está o macro para essa quebra? Entendeu o pensamento? Entendi, totalmente. E você não existe certo ou errado aqui, tá, Mayra? É Maíra ou Mayra? É Mayra. Mayra, perfeito. Então eu falei correto. Não tem acento, né? Então eu falei correto. Isso. Mas só o cara chama Zé, aí toda vez que tem um nome um pouquinho diferente, ele quer perguntar, né?
Desculpa. Para ter certeza que eu não tá falando errado. Mas o seu ponto é muito bom. Aqui, nesse momento, a gente não está olhando como é que funciona essa distribuição da estratégia da empresa. Você comentou, por exemplo, do OKR, certo? O OKR é uma ferramenta que ajuda a gente a distribuir a estratégia da empresa. Um épico, ele não é a estratégia da empresa. Em sua teoria, ele não é a estratégia da empresa. Ele é um como a gente vai fazer a estratégia da empresa acontecer. Faz sentido aqui? Faz. O épico é um como de como a estratégia vai acontecer. Mas ele não é a estratégia em si. Esse é um ponto. Porque o épico ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser mudado. Ele pode ser alterado no caminho para atingir o objetivo estratégico que a empresa quer. Faz sentido? Faz tem sentido. gente que não tem essa visão. É por isso que eu falei, não existe certo, errado e tal. Por que isso? É porque cada um faz de um jeito. Então, como eu falo assim, existem jeitos melhores e jeitos não tão melhores de fazer as coisas. Na minha visão, que a gente tem visto, esse jeito melhor de se fazer seria você olhar para o épico como um como e não como algo que é a estratégia em si. Entendi. Tá bom. Legal? Beleza. Então, olhando aqui, então... A tua tela não está compartilhando. Eu sei, eu parei, né? Eu parei aqui para poder... Aí agora sim, play. Estão vendo o épico aí agora? Sim. Então, bom, aí sim, agora funcionou, né? Agora estamos juntos. Deixa eu só... Aí, pronto. Então, o que seria aqui? O épico ficaria mais ou menos nesse item que vocês estão vendo. O Flight Levels, você identificaria ele mais ou menos assim. O nível 1, ele pegaria itens de trabalho e tarefas. O nível 2, o nível 3, ele entraria desde a estratégia até ali embaixo objetivos trimestrais. Ele não entra no épico. E o nível 2, ele vai pegar itens de trabalho e os objetivos trimestrais, junto com o épico. Porque o nível 2 de coordenação, ele tem que olhar macro, ele não pode olhar tarefa. Quando você coordena, você não vai ver as tarefinhas que tem que serem feitas. Porque se você tiver um nível de coordenação olhando isso, você está fazendo um microgerenciamento. Faz sentido aqui para vocês? Total. Então o Flight Level seria isso. E outra coisa que vocês estão vendo é que ele não, como eu falei, até dei a deixa lá no começo, né? Não existe uma divisão exata. Eu cruzei, eu estou no nível 3. Eles se encaixam em alguma maneira. O nível 3 vai até os objetivos trimestrais. Ele tem que acompanhar, ele tem que ter visão do que está acontecendo. Porque isso é diretamente ligado à sua estratégia. Se os objetivos trimestrais que a empresa tem, independente se é OKR ou não, tá? Toda empresa tem normalmente um objetivo a cada 3 meses, mais ou menos. Ele está olhando lá se é faturamento só, ou se realmente é como OKR, ou se ele usa BSC, não importa qual é a técnica. Ele tem lá a cada 3 meses, mais ou menos. Ele está olhando, acompanhando como é que está o andamento. Estrategicamente é importante o nível 3 saber que o objetivo daqueles 3 meses que foi setado, qualquer que seja, não foi atingido, não está sendo alcançado. Para fazer a estratégia de mudar já o que vai acontecer. Esse é o ideal. Entendi. Aí eu tenho uma dúvida. Assim, porque realmente, se a gente for colocar o nível 2, nível de tarefa, seria microgerenciamento. Mas itens de trabalho também não seria um microgerenciamento? Porque assim, quando eu estou olhando para esse nível, eu vou olhar o épico, que é o que realmente no trimestre eu vou avaliar se foi entregue ou não. Mas eu não desço a nível, por exemplo, se a gente estiver falando numa distribuição de história aí, em itens de trabalho, né? Eu não vou olhar nível de história, qual história foi entregue ou não. Eu vou olhar qual épico realmente foi efetivado ou não. Ou não é isso? Perfeito. Aí tem aqui uma resposta de consultor. Né? Depende. Mas na maioria dos casos, Maíra, você vai olhar o item de trabalho. O depende é porque o que é o item de trabalho, tá? Para o seu contexto. Na maioria dos casos, o item de trabalho, ele vai ser olhado na coordenação porque você tem que coordenar com as pessoas. Então você não vai só simplesmente olhar o épico. Na hora da coordenação, as pessoas vão, na conversa que a gente vai ter, você vai coordenar olhando também como é que está o item, porque o item complementa o épico. Então, de alguma maneira, você vai observar, não controlar. Você precisa olhar para ele. E é por isso que às vezes ele entra aí no Flight Levels 2, dependendo do que é o item de trabalho para você. E aí é onde entra a grande discussão, né? Que até eu acho que vocês trouxeram. O que é item de trabalho? Então não dá para eu falar o que é o item de trabalho se a gente não entrar no contexto. Então se eu começar a fazer pergunta específica
do seu contexto, Maíra, aí eu posso te falar se a gente consideraria esse item de trabalho no teu contexto, nível 2 ou não. Não, aí só para eu... porque minha mente está funcionando aqui mais rápido do que eu consigo falar. E aí o seguinte, por exemplo, assim, é porque eu estou tendo a visão seguinte, entendi o que você quis dizer, mas quando a gente fala que o item de trabalho para esse, vou usar essa palavra, mas não é muito boa, mas vou dizer para acompanhar, eu ia falar controle, mas vamos falar para acompanhamento. Eu estou imaginando que fosse, por exemplo, assim, esse acompanhamento para mapear riscos e dependências, poderia se encaixar nesse item aqui? Pode sim. Quais dependências envolvem esses itens de trabalho e como a gente está gerenciando essas dependências, até para saber se a gente vai conseguir desenvolver as tarefas no tempo certo e entregar o épico também no tempo correto, por exemplo? No nível de coordenação, você vai olhar para isso exatamente. Talvez, dependendo também, novamente, do contexto da empresa e da área que você tem esse nível de coordenação, você não vai fazer exatamente um gerenciamento de risco diretamente como talvez mais tradicional. Mas você gerencia o risco sim, porque quando você junta as pessoas para conversar sobre como está o andamento, você está gerenciando o risco, certo, gente? A gente está fazendo isso de alguma maneira. Ela só talvez não está explicitada, talvez como um gerenciamento de projeto tradicional, que você tem um gerenciamento de risco todo mapeado do que poderia haver. Como o processo tem que ser ágil, a gente está sempre olhando para o que está acontecendo instantaneamente. Então, exemplo aqui é como... Sabe a corrida 4x4? Corrida 100 metros rasos, 4x4. O que seria a coordenação? Seria um momento entre o passe de bola, o passe do bastão entre as duas corredoras. Sim. Eu pensei mais ou menos alguma coisa assim. Eu sei que a gente não está focando, o foco aqui não é a metodologia, porque ele é só um meio, eu sei disso, mas é como se fosse um program board. Quando eu falei mapear riscos e dependências, exatamente para a gente ter um acompanhamento, como se fosse uma sync, para a gente saber quais serão os atrasos, ou se está tudo dentro do prazo, por exemplo, entendeu? Perfeito. Aqui a ideia é não ver se está no prazo, tá? Aí tem uma mudança, a gente não está olhando se o prazo está, até porque, na verdade, se você trabalhar na veia com agilidade, prazo é uma coisa que não existe. Verdade. É uma mentira. A gente, não, eu vou te entregar no dia tal. Não, você não entrega no dia tal. Porque a gente trabalha com o trabalho do conhecimento, tá? O trabalho do conhecimento é não linear e aí não tem como você passar um prazo. O que é melhor do que o prazo é você passar a previsibilidade de quando ficar pronto. Mas mesmo assim, uma previsibilidade, existe uma porcentagem, né, de não acontecer naquela previsibilidade que você passou. É a grande discussão. Até tem um pessoal ontem, a gente falou um pouco sobre esse assunto, né? Sobre previsibilidade que está aqui, a gente estava no treinamento. Então, assim, o que você está olhando é certificar que o grupo de pessoas que está trabalhando, ou parte desse grupo, está coordenado para saber que quando eu pegar o bastão mais importante da empresa, quer dizer, aquele item de trabalho mais importante, e eu tiver que passar para outro, ele não vire para mim e fale assim, não, pera aí que eu estou fazendo outra coisa. Põe no meu na minha fila, põe no meu backlog. Que é o que acontece em quase todos os tipos de empresa. Independente até se você trabalha linear ou não. Tá bom? Esse que eu estou falando, Maíra, é só um resumo do que seria esse momento do nível 2 aqui, tá? Tá, eu entendi. Obrigada. Legal. Nada. Muito boas perguntas, tá? Zé. Tudo isso, diga, quem chama eu? Posso continuar ou alguém vai perguntar? Não, eu. Fala, Juliano. Manu, no contexto de TI, se a gente mantém o item de trabalho lá naquele nível bem pequeno, que é o que vai passar no nível do time, poderia entender que esse nível 2 vai só até o épico, porque uma vez que você tem os objetivos definidos, e aí, consequentemente, você vai ter o épico. Então, para coordenar isso, se eu já sei quais épicos atendem os objetivos, quando eu refino ele em itens, eu posso ter itens para um time ou para um outro, então eu teria que coordenar alguma coisa ainda em itens de trabalho, porque eu já sei que tem 10 itens em cada time, 2 times, mas sei que os 2 primeiros atendem esse primeiro épico que está ligado direto ao objetivo. Essa coordenação já foi feita antes, né? Quando você tem o nível do épico, né? Esse alinhamento você pode fazer, né? Mas
durante a vida, né, durante o trabalho, esse alinhamento pode não acontecer mais, ele pode ser desalinhado, alguma coisa pode ser no meio caminho, um time pode ter alguém que pegou Covid, ficou mal, ele já não vai entregar naquela previsibilidade que ele ia dar, ou no prazo, né, vai depender de cada empresa, tem uma realidade, né? A gente falou que o ideal é ser previsibilidade. Entendi. E aí, como é que você porque consegue tá entrando ali. Porque isso é estratégia também, tá? Já tô dando a dica para vocês aqui, normalmente a gente não fala muito sobre isso, mas isso aqui é estratégia. Você tá vendo o que está acontecendo no seu campo de visão e você tá tomando decisões ali para mudar. Entendi, porque pode acontecer alguma coisa no nível do time que essa coordenação tem que subir, que pode impactar aquele app com aquele objetivo. Falando não é chefe, né? Então você tem os times trabalhando juntos, se coordenando juntos, para eles saberem que... Lembra dos muros invisíveis? Você está eliminando o muro invisível. Então agora eu sei o que o outro está fazendo. E aí eu tenho dependência com ele. Então, poxa, se eu terminar aqui e ele não terminar lá, tiver espaço para poder bem caminhar, vai demorar mais ainda para eu fazer essa entrega. Então lembra de uma cadeia de da Fabril, uma produção de veículo, certo? A máquina só manda o item que está na máquina anterior quando ela está pronta para receber. Ou quando ela foi regulada para ter o estoque suficiente, né? Sendo mais detalhista aqui. Mas se a máquina anterior é mais rápida que a máquina seguinte, você vai ter um problema no teu sistema. Você vai começar a acumular e vai travar. Uma hora vai dar problema. O que a gente faz é quase a mesma coisa aqui, né? Mas para o trabalho do conhecimento é você monitorar para você tentar regular para que essas velocidades de cada área e cada time sejam similares. Então, quando eu terminar e passar para a Erika está pronta para pegar e dar continuidade. Porque o ideal da agilidade seria que cada item de trabalho passasse que nem uma bala, né? Em todo o processo. Esse seria o sonho ideal, né? Que aí o sonho ideal também seria, né, o limite de WIP, que todo mundo sabe que é o limite de WIP. Limitar a quantidade de trabalho. Então, limitar a quantidade de trabalho, o ideal é né? Todo mundo faz só uma coisa de cada vez. Porque aí, ó, você vai passar reto. Mas a gente sabe que hoje é pouquíssimas empresas que deixam isso acontecer, né? Limite de num time só. Né? Você tem que paralelizar algumas coisas. Tá? Legal, respondi aí, Juliano? Sim. Entendi aqui. Obrigado. Então, continuando aqui falando da operacionalização da estratégia, existe um ponto muito importante sobre a estratégia que é o seguinte. Existe a estratégia que a empresa está colocando. Essa estratégia vai derivar um outcome, um resultado esperado. E aí sim vai gerar talvez ações, possivelmente gerações, e as pessoas vão trabalhar nessas ações. E aí até aproveitando a pergunta do Juliano, tem um ponto muito importante que quando você define um objetivo e os épicos que atingem aquele objetivo, pode acontecer que no caminho se descubra que aquele épico não atinge o objetivo. E aí você vai ter que mudar o épico. Porque um objetivo, na verdade, aí até comentaram sobre o KR, né? Quando você olha a KR tem o Key Result, certo? Mas quando você tem um objetivo, você tem uma métrica, você está medindo para ver se o resultado está sendo alcançado. Se ele não está sendo alcançado, quer dizer, o ponteiro não está mexendo, que você gostaria que mexesse, você vai ter que mudar a sua tática. Que provavelmente para o que você está fazendo e faz outra coisa. Vamos descobrir uma nova solução. Faz sentido aqui? Então essa é a ideia aqui, isso é estratégia, a gente está pensando sobre a estratégia da empresa. O que acontece é que a gente vai medir, como eu falei, a gente mede os resultados, e através dos resultados eu vou aprender com eles e aí eu vou refinar a estratégia de novo. E esse ciclo continua. Normalmente as empresas não fazem isso. Define a estratégia, manda para baixo, escalona, faz aí, entrega o projeto. Um ano depois descobre que o projeto foi entregue, mas o resultado talvez não. Então, é assim que a gente faz esse processo da estratégia, né? Aqui eu vou repetir aqui que ele deu um... Deixa eu voltar para frente. Aí, rapaz, travou aqui. Aí, beleza. A pergunta aqui é o seguinte. Por que a gente precisa desse Business Agility? Se a gente não tem essa resposta, tem que estar claro para as empresas. E aí eu não sei aqui qual que é o cargo de cada um aqui, ou papel exercido, ou mais bonito falando, né? Qual é o poder que você tem dentro da sua empresa, né? De influência para mudar as coisas. Mas essa resposta dessa pergunta tem que chegar até a diretoria. O sol bateu forte. E aqui eu vou trazer para vocês... eu copiei, literalmente, aqui uma cópia do Thiago Silva. Tá? O Thiago Silva é um CTO da Autodoc. E aí eu pedi para ele, posso usar uns slides, porque você montou 4 slides muito legais que explica isso. Que ele foi dar uma palestra e trouxe. Por que o Business Agility? Né? Primeira coisa, adaptação constante. Isso é um fato real.
Segundo ponto, time to market. Toda empresa, independente de qual você tem time to market, você tem que reduzir. Reduzir para aquilo que é ideal para você. Por que eu estou falando ideal para você? Porque você tem uma indústria que tem um time to market de 2 anos, quer dizer, você só consegue lançar novos produtos a cada 2 anos. Se você reduzir para 1 ano e meio, já é maravilhoso, certo? Agora, se o teu concorrente diminuiu para 1 ano, você já de novo ficou para trás. Você vai ter que criar maneiras de começar a produzir novos produtos em 1 ano. Quando a gente fala de tecnologia e na área de TI, aí a gente está falando outra coisa, né? Provavelmente 1 semana é muito tempo, talvez, dependendo da área que você tiver. Seu concorrente já está lá, já tá ganhando cliente. Se você for pensar na área de energia, e aí eu estou falando de energia, pode ser óleo, indústria, grandes empresas como Shell, Petrobras e outras, talvez isso é mais ainda do que 1 ano, 2 anos. Pode ser 5 anos o time to market que eles conseguem. Né? Se for na área de telecom, de infraestrutura, e aí a estratégia já está pensando muito mais ainda, né? Muito mais tempo. Ele tem que montar uma estrutura que vai durar muitos anos, porque não dá para você trocar tecnologia assim tão facilmente, certo? A tecnologia 4G chegou pra gente muito tempo depois de chegar nos Estados Unidos. E a 5G tá, né, vai ser mais rápido do que foi a 4G, mas ainda vai demorar para chegar para todo mundo. Mas então o time to market está sendo reduzido e a gente tem que sempre pensar, sem julgar, qual que é o melhor time to market, porque a gente tem que entender o negócio. Prejuízos financeiros, isso é básico. E aí o que a gente normalmente fala, aí eu acho que tem alguém aqui que está em cargo executivo, se você quiser se revelar aqui, eu gostaria de saber, que eu posso trazer, senão eu vou diminuir aqui a granularidade do assunto, né? Não tem ninguém? O que é prejuízo financeiro? Galera da agilidade, na sua grande maioria, que são Agile Coach, Agile Experts, ou sei lá qual é o nome que você coloca aí, ele normalmente não tem um foco no prejuízo financeiro. Ele quer saber se o lead time diminuiu. Então, se eu entrego 10 histórias, 10 épicos, agora eu estou entregando 5. Mas quanto que foi o valor que agregou para a empresa? Ele não pensa nisso. Como assim, Zé? Você tem que pegar esse negócio que você acabou de fazer e multiplicar em dinheiro. Tem que transformar ele, qual é a conta financeira que dá. Para saber se foi prejuízo ou não. Toda vez que você descarta alguma coisa, não é eu descartei 10 itens. Eu joguei fora 500 mil reais. Que foi o tempo que todo mundo trabalhou. Você tem que achar mais esse cálculo. Então, quando a gente fala de combater prejuízos financeiros, é exatamente isso. Porque é o que move, é o combustível que faz a empresa andar, infelizmente ou felizmente, é o dinheiro. Né? Errar cedo, aprender rápido, é o que a gente fala, né? Fail fast, né? Que a gente fala, learn faster. Cliente sempre satisfeito. Independente se a empresa é business centricity, e aí é centrado no negócio, quer dizer, eu estou preocupado em vender. Eu não quero botar o meu cliente como centro do meu negócio. Só que ele tem que pensar que o cliente tem que estar satisfeito. Eu acho que essa é a grande sacada da frase do Thiago é essa. Porque todo mundo quer trazer agora o cliente para o centro. Não é assim que a gente tem falado, palestras e tal, TDCs e tudo que a gente vai. Cliente no meio, cliente no meio, cliente no meio. Eu concordo pessoalmente que é ótimo e a gente poderia fazer porque eu acho que é melhor do que ter business centricity, né? Olhar para o negócio. Mas isso não quer dizer que ele não vai ter o retorno. Se ele souber que o cliente está satisfeito, mesmo não botando o cliente como centro, ele quer olhar o negócio, o foco é o negócio. Ele vai dar resultado. Faz sentido? Legal? Tudo isso a gente está falando aqui, tem vários cases. Se vocês não conhecem, não tiveram oportunidade, ou ainda não trabalham, não está aplicando ou tentando olhar o modelo de pensamento de Flight Levels na empresa de vocês, tem todos esses exemplos, tem vários outros, né? Brasileiros. O Thiago, esse cara aqui no canto esquerdo, aqui, ó, como escalamos a agilidade pensando em Flight Levels. Né? Então ele conta aqui, eu bati um papo com ele no canal do YouTube do Flight Levels Academy, tá em português, tá? Ele conta como é que foi o que o Flight Levels ajudou eles a fazerem, né? Resumindo aqui, tem vários detalhes, muito legal se vocês quiserem ver. Ele até conta que ele fala que se não fosse o Flight Levels, talvez a empresa não teria sobrevivido à pandemia. Né? Então o modelo que ele acabou aplicando, ele começou a usar antes da pandemia atacar, foi 2 meses antes, mas aí ele intencionou e ajudou a empresa a passar por essa turbulência. Né? Tem outro aqui também em português, que é Flight Levels e Métricas, que é da Rede Gazeta, com o Carlos Dutra, muito legal. Ele traz, quem gosta de métricas aí, ele traz métricas. Aí ele trouxe uma métrica muito legal, que é antes do Flight Levels e depois do Flight Levels.
do modelo de pensamento da empresa. E aí ele traz os dados, porque ele é muito centrado em dados. Ele vai apresentar lá um painel gigantesco, cheio de números, gente. Ele sempre fez isso, né? E aí ele tem antes e depois do Flight Levels, e assim a mudança é incrível em várias coisas. E a empresa já era ágil, já usava Kanban, já usava métricas, ele usa Power BI, eu considero ele um especialista em Power BI, então ele sempre fez a Gazeta. A Gazeta é uma empresa que é recomendada pelo Google, eles vão para fora palestrar, eles são bem referência, assim, é uma área de mídia, né, uma empresa de mídia, e então ele sempre teve muitos dados, sempre acompanhando dados. E aí quando ele trouxe eu fiquei muito feliz, porque normalmente a gente não metrifica isso, ele conseguiu medir antes e depois do pensamento de Flight Levels, e a mudança foi drástica, tá? Você vai ver os gráficos lá descendo. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver. Aqui é o case da Veloy, aqui em cima. E aí pra vocês verem o impacto da ideia do pensamento de Flight Levels. Esse cara da barba aqui era o antigo... Hoje ele não tá mais na Veloy, ele já mudou de empresa. Mas ele é o CTO. Então, olha só, o CTO se envolveu na discussão. E ele foi considerado como... O apelido dele lá era Blockbuster. Em vez de ser o Ghostbuster, né, o caçador de fantasma, ele era o caçador de bloqueios. Ele ia nesse momento aqui com o pessoal, quando acontecia, para saber qual era o bloqueio, para ele resolver. E se for necessário dar a crachazada, ele levava o crachá e falava, eu sou o CTO, preciso que você resolva esse problema para minha empresa. Né? Então isso era bem interessante. Né? E aqui tem outros aqui, eles são mais internacionais, o Flight Levels com Safe. Isso aqui é numa empresa de telecom, a Swiss Telecom, na Suíça, né? De telecom. A Bosch é uma empresa que usa muito Flight Levels e divulga, tem vários vários episódios com o pessoal da Bosch, inclusive no Brasil, tá? Esse aqui é o famoso Magazine Luiza, a Magalu usa o Flight Levels, tá bom? Aqui tá o Henrique Imbert, não sei se vocês conhecem ele, é um amigo. Eu tenho que fazer um desse em português com ele, pra gente poder trazer, né? Aqui tá em inglês. Tá bom? São alguns dos cases aí sobre o Flight Levels e o que ele pode estar ajudando nesse modelo de pensamento. E aí a grande questão que eu queria alinhar com vocês, afinal, o que é o Business Agility? Apesar do que a gente está falando, tá tudo muito solto, eu quero trazer e unificar. Business Agility é a capacidade da empresa de se adaptar às mudanças do mercado e também o que os clientes desejam, né? As demandas que os clientes querem. Então, se sua empresa consegue se adaptar ao mercado e o que é a demanda do cliente, ela realmente tem Business Agility. Agora, se ela não consegue se adequar a isso numa velocidade, né, não tem a capacidade de se adequar a isso rapidamente, ela não tem Business Agility. Ela demora demais, né? E isso a gente viu o reflexo diretamente agora no ano de 2020, né? Quantas empresas não conseguiram se adequar ao que estava acontecendo? Muitas empresas demitiram, inclusive de tecnologia, certo? Eu vi isso acontecer, empresa com o propósito mais maravilhoso de todo, um mês depois da pandemia, demitiu a rodo. Não sei se infelizmente vocês acabaram participando, sendo parte, né, desses números, mas a capacidade é isso, a capacidade de fazer de se adaptar a essas mudanças do mercado e do cliente é o Business Agility que a gente fala. Tá? Eu não sei como é que tá o horário, e aí tem mais um pedaço aqui, né? A gente atrasou um pouquinho e tal, tivemos umas perguntas e respostas muito boas. Como é que tá? 11h17. Aqui tá tranquilo. Você quer continuar? Vamos para o pessoal. Se quer continuar, eu vou trazer mais um pedaço. Tá faltando aqui um assunto. Tudo bem? Então a gente vai até as 11h30, combinado? Senão também alguém me corta... eu levo uma panelada na cabeça aqui, uma chinelada ou qualquer coisa assim, né? Alguém me joga alguma coisa aqui. Então vamos lá. Como saber desses resultados que a gente está buscando? Se a gente está tendo capacidade de fazer, se adaptar ao mercado, ao cliente e tudo isso que a gente vem falando. O grande ponto aqui é o seguinte. A gente pode falar que resultado é igual métricas alinhadas. E aqui, métricas, aí desmistificando, tá? Não existe métrica ágil. Já vou jogar a bomba aqui para todo mundo. Isso é balela, papo, conversa fiada. Porque nenhuma métrica é ágil. Quem é ágil é quem olha a métrica e toma a decisão. Né? É buzzword. Verdadeiramente é buzzword, métrica ágil. Hoje é vendável as pessoas falarem isso. Tá? Então, assim, métricas existem, sempre existiram. Não existe métrica do Scrum, não existe métrica do Kanban. Porque lá em 1995, se você pegar o Excel... Você vai encontrar todas as métricas que hoje a galera da agilidade, a gente aqui está usando. Cara. Já tem lá os gráficos, já existia. É que a gente não olhava isso, a gente não era data-driven.
E agora a necessidade é ou você é data-driven ou você vai ficar para trás, porque você toma decisões erradas, ou menos acuradas, menos assertivas, e aí, ou nenhuma, né? É no achômetro mesmo, no feeling. Eu vou aqui no que eu acho. Né? E isso é extremamente importante, porque é um dos pontos que a gente vem trazer. E aí eu quero trazer rapidamente para vocês aqui um caso rápido. Quem conhece, já viu essa imagem aqui. Esse aqui é um Boeing 737 MAX, tá bom? Resumidamente aqui, se vocês, fazendo aqui o merchan, se vocês fizerem o treinamento, eu conto a história mais profundo, tá bom? No treinamento eu falo sobre ele. Cara, ele teve um problema muito grave. Criaram um sistema, na verdade tinha uma necessidade, eles modificaram esse avião foi projetado em 1959. É o melhor projeto até hoje da aviação do mundo. Porque desde 1959, o projeto original do avião tá aí. Ele só foi sofrendo melhorias, mas o projeto da estrutura é a mesma, o mesmo projeto. De tão bom que foi quando projetaram. Tá? Nem eles esperavam. Só que reprojetar um avião completo custa muito. E o projeto dele é um avião baixo, tá? Porque ele é um avião que foi projetado em 59. Naquela época os aeroportos não tinham esteira. Quem botava a mala para dentro eram as pessoas. Então ele é bem baixinho. Se vocês olharem nas fotos ou quando vocês pegaram o avião, ele é bem próximo do solo. O que acontece é que, uma modernização acontece, descobriu-se que os motores têm que ser grandes. Quanto maior é o motor, mais econômico ele é. É um dos fatores que dá economia. Só como é que você põe um motor gigante num avião que é baixinho? Pega no chão. E aí eles fizeram algumas modificações, e essas modificações mudaram a forma que o avião voa. E aí é um problema. Porque para você corrigir, você tem que mudar a estrutura do avião. E aí é um projeto de avião do zero. E o que acontece quando isso acontece? O que você olha primeiramente se tem tempo de fazer ou não? É o concorrente. Certo? A Airbus estava lançando aviões novos. Muito mais econômicos. Vou perder mercado. E esse mercado aqui é meio que bilionário, certo? Eles criaram um software para corrigir as falhas na hora do voo. Que eles descobriram que quando voava, na decolagem, o avião podia dar stall. Stall é perder a sustentação e cair, tá bom? E aí eles fizeram essa correção através de software. Usando métricas, dados. Se ele coletasse 3 dados, se um desses 3 dados apontassem, ele fazia o avião automaticamente baixar o nariz e aí a sustentação do avião ficava, ele não caía. Então se algum erro acontecesse, alguma coisa acontecesse que ele subisse demais, ele ficasse demais para o alto, ele dava stall, caiu o avião. Beleza, funcionou. O que aconteceu foi que trocaram os pilotos de teste, o chefe de teste. E aí o novo teve a seguinte ideia: essa ferramenta que vocês criaram, esse software, pode ajudar durante o voo, não só na decolagem. Durante o voo, se desse o stall, perder a sustentação, o sistema podia corrigir. Alguma coisa aconteceu que teve uma falha. E infelizmente, esse avião caiu. E aí foi onde aconteceu o shutdown no mundo inteiro do avião. Quer dizer, milhões e milhões, ou no caso bilhões de dólares, foram perdidos, fora o mais principal, a vida de mais ou menos 400 pessoas. Foram 2 aviões que caíram. Tudo isso porque um dado foi ignorado. Desses 3 dados aqui, alguma coisa aconteceu que o software ignorou os dados. A métrica que estava sendo coletada. E aí, ele dava o sinal que estava tendo erro. E eu baixava o avião e o avião caiu. Tá? Pode ter fator humano, pode ter. Eu não vou entrar em detalhes da investigação aqui. Depois a gente pode até conversar um pouco mais se alguém tiver curiosidade. Eu conto mais sobre essa história. O ponto principal aqui é que métrica é importante. E ter uma métrica faz o teu avião cair. A pergunta que eu faço é: quantas métricas a sua empresa está olhando? Porque se for só faturamento, provavelmente ele vai cair em algum momento. E eu trabalhei numa empresa que caiu. Ele só olhava uma métrica, na verdade tinha 2 principais. Eu alertei a empresa que era um problema. E mesmo assim ela me demitiu todo mundo no ano. Todos os funcionários, todos. Imagina, todo mundo recebeu o aviso, dia 31 de outubro, todo mundo está demitido. E assim todo mundo foi. Porque 1 ano e meio atrás eu alertei sobre o problema e a diretoria não tomou a decisão estratégica em cima da métrica, dos dados. Então, assim, a sua empresa pode cair. O que a gente faz dentro do Flight Levels é uma das maneiras, tá? Essa aqui não é a única não, tá bom? Pessoas desenvolveram, e aí o Matt Philip trouxe a ideia de que você tem um aspecto de entrega, e aí você tem o serviço, o produto, o que e como, mas também você tem que medir uma outra dimensão, uma dimensão mais acima, que é a perspectiva das coisas, que é interno e externo. Você tem que ter essas medidas. Se você não tiver métricas internas e métricas olhando para o externo,
você pode ter problemas. E uma outra visão, além disso, é o time, a coordenação e sim a estratégia. São métricas todas diferentes. Então, de nível, de aspecto, de entrega e de perspectiva. Você tem que olhar essas métricas para que o seu avião voe bem. E aí você tome as decisões necessárias para você não cair em tempestades ou ter problemas como o avião lá que a gente viu. Certo? Para isso aqui, de maneira geral, dá para a gente entender o que é mais ou menos, certo? Os níveis ali, como está escrito. Eu vou trazer só um pouquinho mais de contexto para a gente fazer um exercício rapidamente aqui. Eu acho que dá tempo em 5 minutos a gente fazer, se vocês toparem aqui, né? Então, nível 1 aqui, ó, nível operacional, times. A gente está olhando mais para o time, a área de entrega mesmo, a operação trabalhando, tá bom? O nível 2, aprofundando um pouquinho mais como está aí, né? É o nível ali de gerenciamento. Aí eu não estou falando só gerentes, tá bom? Mas é o nível que normalmente eu deveria ser o nível que os gerentes na hierarquia estão olhando, tá? Muitos não olham, certo? São só gerentes que tá ali para mandar fazer microgerenciamento, mas é onde ele deveria olhar as métricas mais acima, né? E a área azul aqui, onde a gente está falando mais com questões de portfólio e de estratégia. E como vocês estão vendo, o cubo de 3D aí, ele está tomando várias áreas, né? Então você sai ali do nível, vai também na perspectiva, né? Nos 3 tipos ali de métricas que ele está trazendo, tá bom? Bom, baseado nisso aqui, a gente vai pro nível de novo aqui, e a gente vai ter mais um exercício que eu queria que vocês, agora a gente usasse a colaboração para trabalhar aqui, tá? Deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês. Confirma para mim que vocês estão vendo o Miro. Sim. Estão vendo o Miro aí? Legal. Então, se vocês estão vendo o Miro, aqui no canto novamente direito, vai ter uma flechinha. Eu queria que vocês fossem para lá. A gente vai entrar numa área de métricas aqui, ó. Já tem um pessoal aqui já. E aqui a gente vai dividir. A gente está em quantos grupos, Isabela? Lembra? Me ajuda aí. 4, né? Que estamos. Em 4. Isso. Legal. A gente vai dividir vocês novamente em 4. E aí, como só estamos em 4 grupos, vamos fazer o seguinte exercício. O grupo 1 fica aqui na área de perspectiva. O 2 aqui no Delivery Aspect. O 3 aqui no nível, no Flight Level. E o quarto, vocês entrem em acordo e escolhem qual dos 3 aqui vocês querem, tá? E aí o exercício é o seguinte. Hoje, na visão onde vocês estão trabalhando, quais são as métricas que são olhadas aqui de acordo com cada pedaço, fatia desse cubo aqui de métricas, tá bom? Então, o pessoal do 1 aqui estiver olhando a perspectiva, tá olhando para toda essa área de cima aqui, ó. Tá? Interno e externo. Quais são as métricas internas e externas que são usadas ou podem ser usadas? E aí traga o seu conhecimento compartilhado com todo mundo. A mesma coisa vai ser para o pessoal aqui do aspecto de delivery, né? Que é esse aqui, ó. Quais as métricas que a gente usa no serviço, no como e no que? No produto. Quais são as métricas que vocês usam? E aí não importa aqui qual é o tipo de produto, tá? Se ele é digital, se ele é físico, se você trabalha na área de perfumaria, não importa. Traga as métricas todas que vocês possam usar. Se vocês usarem as métricas tipo NPS, NPS é uma sigla, correto? Mas todo mundo, aqui provavelmente eu acho que todo mundo saiba. Como a gente acha que todo mundo sabe, eu quero que vocês coloquem a descrição embaixo, tá? NPS, abre parênteses, o que significa a métrica, o acrônimo, né? Que a gente está usando, tá bom? Porque pode ser que a gente não conheça a métrica que está sendo usada. E a mesma coisa aqui no nível de voo, né? Que métrica a gente pode usar aqui para os times, para a área de coordenação e para a área de estratégia. Essa ideia aqui é para a gente fazer agora um momento colaborativo e a gente ver o que a gente pode aprender junto um com o outro. Legal? Dúvidas? Então eu vou dividir vocês, o tempo vai ser um pouquinho maior aqui para a gente poder fazer. Vocês topam fazer aí 7 minutos? Quem puder aí, topa, legal? Vamos ver, o pessoal tá saindo, vamos ver se ninguém vai ficar meio sozinho, né? Legal, então tá bom. Vamos... aqui sou eu mesmo, então tá bom. Então legal, tá número suficiente de pessoas. Vamos dividir aqui, ó, 7 minutos. Qualquer coisa, a gente entra na sala de vocês ou vocês podem chamar a gente, tá bom? Vamos lá trabalhar um momento colaborativo. Muito bem. Né? Tô no slide aqui, né? Dando uma olhada nas perguntas que vocês fizeram. Vamos de volta aqui.
Vamos falar rapidamente sobre aqui. Aqui, ó, eu vou deixar aqui aberto para vocês. Vocês preferem que eu dê uma olhada e a gente comenta algumas coisas das métricas ou que eu vou direto nas perguntas lá e a gente responde? Vamos dar uma passada nas métricas, até porque eu não sei se está todo mundo no mesmo alinhamento do que é cada métrica e pode ajudar. A gente dá umas ideias, né? Colaboram com exatamente. Vamos passar rapidamente. Então, a perspectiva aqui, né? Delivery aspect, né? Desculpa, perspectiva. Se é interno ou externo. Throughput, é interno ou externo? Só para ter uma dúvida aí. Quem fez lá o interno. Lá? É interno. Interno. CFD não é métrica, né? Foi essa discussão que a gente estava tendo agora. Porque a gente está acostumado com métrica. Não, então, Zé, mas ele te orienta uma decisão. Métrica é tudo aquilo que você interpreta e consegue tomar uma decisão com ela, né? Aí vem uma questão das definições das coisas. Então, vamos lá. O que é uma métrica? A métrica é algo que você mede, certo? Então, você mede o CFD. Não, você não mede o CFD, você lê o CFD, é diferente. Então, mas você tem um período de leitura ali, né? Vamos lá. O CFD contém dados. Para gerar o CFD, você precisa coletar dados. A coleta daqueles dados que geram o CFD, eles são as métricas coletadas. O CFD é a representação gráfica das métricas que foram coletadas. Então, todo gráfico é representação gráfica das métricas que foram coletadas. Mas o gráfico em si não é a métrica. Ok? Eu estou olhando aqui, ó, semanticamente a explicação, tá? Tá. Eu não concordo muito não, mas vou concordar. Então, a gente pode até... Só não vou, eu queria até perguntar mais para você, só não vou fazer isso por causa do tempo, tá, Maia? Sim. Te convido a gente conversar mais. Você topa? Fantástico. Claro. Porque, claro, eu não sei tudo e eu quero aprender. Por isso que eu quero saber mais do seu lado. E aí tem até uma confusão sobre indicadores. O que é um indicador? Na verdade, indicador é quando você pega dois dados, duas métricas, coisas que foram medidas, e compara uma com a outra para dar um indicador. Ele indica uma informação. E aí você tem um indicador. Então, por exemplo, algo vezes outra coisa, aí ele é um indicador. Ele está indicando se está bom ou está ruim. Ele está indicando se está longe ou está perto. Baseado em algo, qual a distância, né? Isso. Então isso é um indicador. As pessoas confundem e falam que tudo é métrica ou tudo é indicador ou qualquer coisa assim, né? Porque não entenderam a separação desses conceitos. Tá? Então o CFD, ele é um gráfico. O dado de ter medido é um CFD de 3 linhas, deixa eu simplificar aqui, né? Porque CFD pode ter 200 linhas. De 3 linhas, foi medido 3 coisas, que podem ser até iguais o tipo de métrica medida. Mas, por exemplo, número de gás carbônico emitido pelo Brasil e pela Alemanha. A métrica é o número do gás carbônico. As duas sendo juntadas e plotadas no CFD, deu um gráfico chamado Cumulative Flow Diagram. Fez sentido? Então o CFD não seria uma métrica, seria um gráfico. Tá bom? A métrica a ser coletada é a quantidade de gás carbônico emitido no país. Essa seria o dado a ser coletado. Faz sentido aqui? No nosso caso, dica, tá? A métrica coletada aí na interpretação seria o próprio throughput. Isso, o throughput seria a métrica, tá correto. Né? E isso daqui, o que eu acabei de falar para vocês, é uma explicação quando as pessoas... Alguém gosta de OKR aqui? Já usou, usa? Eu. Quando a gente faz Key Results, exatamente esse é o ponto. Qual é a métrica que você está medindo? Por isso é a explicação que eu dei aqui. Porque uma das grandes dificuldades quando a gente está facilitando workshops de OKRs, as pessoas acharem que o Key Result é uma outra coisa. Não. O que você está medindo exatamente? A pessoa tem que chegar a entender a métrica. Aí ele consegue transformar naquilo que vai gerar o Key Result. Né? Tá bom? Churn, ótimo, achei a ideia boa. Todo mundo sabe o que é churn? Não, vou fazer a pergunta contrária. O que é churn? O pessoal que fez aí, responde pra gente. Eu vou mudar aqui. Churn é a quantidade de clientes que deixaram de usar o nosso produto. É a desistência, a taxa de desistência. Muito bom, ou de cancelamento. Taxa de conversão, muito bom também. E aí a grande... que é uma pergunta provocativa dessa letra, tá? A nossa visão aqui, ela ficou muito mais interna ou muito mais externa? Interna. Interna. E esse também é um ponto de atenção, tá bom? Normalmente a gente tem uma tendência de sempre olhar mais internamente do que externamente. Tem que contrabalancear, né? O ideal é que você... Dependendo... O ideal é balancear. Dependendo, você tem que olhar mais para fora do que para dentro. Entendi. E aí, dependendo do momento da empresa, você tem que olhar mais para dentro do que para fora também.
Mas o ideal sempre é balancear para você acompanhar, como se fosse, usar que eu já estou no Flight Levels aqui, né? O meu painel de instrumentos do avião, né? É você ter os dois. Né? Tá. Nesse caso aí, Zé, me dá um exemplo de métrica externa, porque eu achei que a taxa de conversão seria a própria métrica externa, mas não, olhando bem, ela é uma métrica interna, né? Quantos clientes, dos curiosos, quantos viraram nossos clientes, ponto. Perfeito. E qual seria um exemplo aí dessa externa? Uma métrica externa aqui é a mais comum NPS. Ah, ok. Eu quero saber como é que o meu cliente está vendo o meu produto. Então, o externo, como é que ele está vendo isso? Tá, o tempo de jornada aí seria uma métrica externa ou seria uma métrica interna? Ótima pergunta. Aí eu faço uma outra pergunta só para a gente entender o conceito e alinhar. O que é a jornada? Tá, nesse aspecto aí eu estou falando o seguinte, eu tenho na jornada do cliente dentro do meu produto, quanto tempo ele demora, por exemplo, para fazer um cadastro, até para eu saber o nível de dificuldade que está a tela de cadastro. Perfeito. A jornada do usuário, então você está falando, e no caso, parte da jornada do usuário. Exatamente. Só parte do cadastro. Exatamente. Porque ele também orienta uma decisão, né? Isso. Por exemplo, assim, pode ser que a linguagem daquela tela específica não esteja ruim, não esteja boa, que a performance nossa plataforma não esteja suportando a quantidade de dados ou a quantidade de usuários simultâneos, e me orienta uma decisão. Mas essa seria uma métrica externa, por exemplo? Não, essa seria uma métrica... É uma boa pergunta, eu não sei te responder. Porque vai depender... Por que eu não sei te responder? Porque depende da visão, tá? Você está querendo... Pelo que você falou, para mim é uma métrica interna, pelo discurso. Entendi. Fez sentido para todo mundo aqui? Sim. Porque você tá com a visão interna. Eu quero melhorar a tela, eu estou olhando quantidade de dados, você não está olhando a experiência do usuário. Então, toda vez que você olha como é que o cliente se sente, vivencia aquilo, é uma visão externa. Se você está fazendo a métrica para tentar resolver problemas internos, se a tua visão é essa, ela virou uma métrica interna. É assim que eu separo quando eu tenho dúvidas nesse sentido. É porque o tempo de jornada ele vai ser uma métrica interna e a saída disso vai ser o NPS, a satisfação do meu cliente na experiência dele dentro do meu produto, né? Porque é a soma do todo, né? Sim. Talvez ele nem repare que é lento o cadastro, mas ele vai ter uma nota baixa porque lá no final da jornada ele se sentiu mal. Aí ele muda completamente a decisão dele. Foi tudo maravilhoso durante o caminho. Chegou na última etapa da jornada, foi horrível. Ele vai dar NPS 0. Ou ele vai dar NPS baixo, né? Vamos colocar aqui. Sim. Certo? Então influenciou. Maravilha. Ou o contrário também é válido, né? Foi muito ruim no começo, mas do meio pra frente foi maravilhoso. Ele pode esquecer o começo que foi ruim e dar um NPS bem alto. Legal? Beleza. Legal, obrigada. Só um minutinho. Hein? Tudo bem. Vamos lá. Vou acelerar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Se vocês não se importarem, por causa do horário só. Muito bom. Boas perguntas, Mayra. Delivery Aspect. Então, a gente está olhando agora aqui, ó, produto e serviço, né? Lead Time, todo mundo sabe que é o Lead Time, também conhecido como Time to Market, quem gosta de Kanban, também sabe que rapidinho, Zé. Né? Isso. Eu ia falar que quem não estivesse falando, mutasse o microfone. Obrigada. Fiz aqui. O NPS. E aí, o que vocês acham? Será que o NPS pode ser considerado aqui um aspecto de entrega? Sim. É a percepção do cliente com relação àquilo que foi prometido versus entregado, né? Perfeito. Isso pode ser medido sim, tá? E aí, mais uma vez aqui, eu já quero, mais uma vez não, quero trazer para vocês, muitas vezes vocês vão ter métricas que encaixam mais de um lugar aqui do cubo, tá? Mais uma vez, não é nada A e B, não é batido. Tem a diferença. Você pode ter, não é só proposição, né? Mas você pode repetir. As métricas atendem mais de uma perspectiva de visão do cubo aqui, tá bom? Aí nesse caso aí também, eu vou só falar rapidinho também. Não caberia mais um cycle time do que um lead time, porque a gente está falando de delivery, né? Boa pergunta, mas como a gente está falando de entrega, aí a gente está falando do serviço. Se a gente pensar em serviço, você vai querer saber o lead time. Eu quero saber quando o meu cliente entrou em contato, quando chegou, né? A pizzaria. A empresa se comprometeu com o serviço e fez a entrega. Então ele pode sim ser usado aqui como
uma métrica da área de delivery. Beleza. Que é aspecto da entrega. Faz sentido? É que entrega aí mais uma É o vez. total, né? Do momento que eu liguei isso. até o momento que eu recebi. Beleza. E aí é mais uma vez que a gente tem que alinhar o conceito do que a gente está falando sobre entrega. Porque aí pode ser, não, mas para nossa empresa isso aqui não faz parte do aspecto de entrega. Se isso tá acertado e acordado, ok, então a gente pode mudar aí a tipo de métrica, tá bom? A gente tem sempre que olhar o contexto, porque tem gente que até renomeia as coisas, sabe? Já viram falar isso? Né? As pessoas chamam uma coisa de uma... sei lá, tudo banana de maçã. Tartaruga e ele chama de vaca, entendeu? Então quando você tá no contexto, você tem que entender aquele contexto para aí você falar, então tá bom, vamos deixar acordado que é isso. Né? Eu não sou muito fundamentalista nesse sentido. Eu gosto, pelo menos, de fazer a explicação do que é. E aí, se ele quiser decidir continuar chamando aquele de vaca, eu explico que ele é a tartaruga, não é uma vaca, né? O ROI, retorno do investimento, pode ser medido aqui no aspecto, sim. O motivo é porque acompanhar aqui o ROI é importante também. Né? E aí, mais uma vez, que eu falei, as métricas não são, tipo, somente em cada lado do cubo aqui, tá? Porque você vai montar um painel de visualização. E aí, cada pedaço que você vai olhar, é o que você vai dar destaque naquilo que importa para aquela área. Né? Então, a estratégia não vai ficar olhando, por exemplo, provavelmente ele não vai olhar aqui o CFD de um time. Quem tiver no nível estratégico, ele não vai ficar olhando o CFD de um time. No caso do CFD não, porque é o gráfico, né? Mas os dados que estão do throughput aqui. Se for um CFD de throughput, né? Legal? Vou passar mais rapidamente aqui, porque todo mundo conhece aqui provavelmente as métricas, né? Turnover, ótimo. E aqui tá dentro dos níveis, né? E aí eu faço a pergunta, né? Por que vocês acham que o turnover é uma métrica que os níveis têm que olhar? Essa é a única que eu vou fazer a pergunta aqui para vocês. Porque a quantidade de turnover influencia diretamente na entrega do meu produto. Perfeito. Quanto mais turnover você tem, provavelmente o teu cycle time, o teu lead time, o teu throughput, todas as métricas que referenciam a capacidade de entrega da empresa, a velocidade que ela está fazendo o produto dela, vai ser afetado. Né? E nas áreas de tecnologia estão sofrendo bastante. Quem é da TTI está sofrendo bastante, né? Porque o assédio está bem grande nos profissionais hoje, né? Está bem aquecido. Mercado aquecido. ENPS. ENPS é um dos que pode ser colocado aqui no perspectiva também, né? Essa é uma das métricas. Olhar Sim. internamente. Né? Então, os níveis aqui pode acompanhar, não tem problema nenhum, porque aí a gente provavelmente está falando de todos os níveis, provavelmente vão também olhar de vez em quando aqui, todos os níveis. Porcentagem de funcionários capacitados. Aí a gente tem que alinhar o que é capacitado, tá? E aí vai depender da métrica, vai ser o tipo de capacitação que eu estou entendendo de conhecimento aqui, o capacitado, né? Então é conhecimento XYZ. Isso é importante sim. Nível 1, por exemplo, nível 2, entender. Seria legal ter isso aqui. Cycle time, também a gente precisa saber. Principalmente o nível 2 aqui, que a gente fala. Produtividade de toda a empresa. Que métrica seria essa? É de eficiência? Quantidade de itens que saem? O que seria a produtividade? Aí você precisa alinhar isso aqui. Mas faz sentido para vocês o que eu falei? São todas métricas de capacidade. Medidas de entrega de valor das entregas. Medidas da entrega de valor das entregas. Quanto de valor agregado a cada entrega, né? De volta, Seria isso? Seria o ROI, né? O pessoal que escreveu aqui agora, eu tô curioso. É isso aí. Seria nessa linha de raciocínio, sim. Perfeito. Então a métrica aqui seria o ROI, né? Ou outro, né? Tem outros que são parecidos com o ROI também. Troca de conhecimento entre pessoas, gestão de conhecimento. Legal. Isso é pra gente estar cada vez melhorando o time numa cadência favorável, né? Perfeito. Se você quiser medir fazer alguma medida para esse tipo de coisa, número de troca, número de reunião de talks que a gente faz sobre assuntos, por exemplo, né? Skill Map, por exemplo, né? Evolução do Skill Map. Você pode colocar aí. Eu achei que você tinha comido, eu tô comendo as broas. Velocity é uma métrica que as pessoas usam, mas é a velocidade no trabalho do conhecimento não dá para ser medida. É até meio polêmico. Como assim? Você não consegue medir a velocidade, você consegue medir, na verdade, a vazão. Quanto sai em um time em alguma área.
A velocidade seria quanto tempo levou para ele passar. Na verdade, não é nem velocidade, é tempo. Faz sentido? O termo velocidade, eu tô pegando na semântica, tá? A velocidade mais os times utilizam, fazendo que velocidade significa throughput, né? A vazão. E analisar a mediana, por exemplo, das entregas que se tem dentro da organização para ver... Isso aí é outra coisa. Pois aí você está usando, Marcelo, mediana já é a técnica que você está usando, matemática, para fazer o cálculo, certo? Exato, é. A mediana das entregas, por exemplo, na média das entregas, por exemplo. A média, aí tem duas coisas, tá? Matematicamente falando, média e mediana são coisas diferentes. Sim. Média é ruim. Mediana, sim, perfeito. Já melhorou. Perfeito? Exatamente. Uma explicação matemática aqui. Não vou entrar em detalhes aqui, mas... Eu contei até uma historinha ontem aí, que o Jonas quer contar, a história que eu falei ontem sobre média. Não? Então vou usar você, posso? Eu e o Jonas estamos na frente de uma mesa cheia de chocolate. 10 chocolates gostosos, doces, nossa. Né? Já pra dar água na boca no horário do almoço. Eu como todos os 10 e o Jonas come nenhum. Em média, nós dois comemos 5. Tem sentido porque que média é ruim? Legal? Sim. Então, mediana já é uma coisa boa. E por último aqui, eu acabei pulando, né? O pessoal colocou aqui, ó, cycle time, dentro do aspecto de entrega. Erros, legal. Aqui a gente tá falando do número de bugs, provavelmente, né? Então, a área de tecnologia, bugs chamado, ou qualquer tipo de erro. Ou até uma métrica melhor, retrabalho. Porque aí retrabalho tem custo. Você já coloca valor. Quanto que custou para a empresa aquilo lá. Né? E aí a nomenclatura que eu acabei de falar, ela acaba encaixando em qualquer área. Tá? Porque muitas áreas, quando eu chego para falar bug, não sei se tiveram essa experiência, as pessoas falam, o quê? Bug? O que é isso? Né? Porque é um termo muito da área de TI. Né? Mas o retrabalho é o que mais dói numa empresa. Não é nem só o erro, né? Mas é retrabalhar. Se você trabalha com bug, usa sim bug, porque aí você pode ver não quantidade de problemas que deu no cliente, mas quantidade de efeito, essa é outra métrica, efeito que gerou no sistema por causa do bug. Não e entendi. Aí, isso é uma métrica mais profunda ainda. O que é o efeito? Deu um bug, deu um problema. O cliente não conseguiu fazer, por exemplo, na área de aplicativos, ele não conseguiu fazer o investimento que ele fez, que ele queria fazer naquela hora. Porque tinha um bug no aplicativo e não conseguia lançar. Qual que é o efeito que aconteceu dentro do banco? Porque isso vai afetar. Ele pode até pegar o investimento dele e mandar para outro lugar. Em vez de ter mandado para o próprio banco. E aí, se você conseguir acompanhar isso, é uma métrica bem mais profunda, tá? Conseguir monitorar esse tipo de questão, você consegue impactar muito mais. Aí, uma dica só que eu coloco é o seguinte. Comecem, independente das métricas que estão aqui, ó, velocidade e vazão, comecem sempre com as métricas mais fáceis na sua empresa. Simplifique, não complique. Fala, Heleno, pode falar. Algumas vezes, erros e retrabalho podem prejudicar também a vazão e a inovação. Então, tem que ter cuidado. Tipo assim, se tu julga que erros e retrabalho podem aumentar o tempo que tu demora para obter o escopo dos itens para reduzir os erros, talvez tu esteja impedindo também a vazão de o trabalho ter vazão mais rápido. Então, é uma meta que tem que ser analisada com cuidado. Muito bem, é isso aí. Muito bom. Pessoal, esses aqui são alguns exercícios para a gente poder entender, e agora, com certeza, você vai abrir um pouquinho, né, algumas janelas aí, espero que tenha aberto janelas com novos horizontes ou novas informações, ou questionamentos, né, para a gente poder conversar e convergir. Essa é uma das ideias. Essa aqui é uma das formas, tá bom? Que o Flight Levels, aí o Matias acabou criando isso aqui, né, para pensar, mas existem outras formas. Um dos Flight Levels Guides, né, que quase toda semana bato papo, converso, e tá ajudando muito todo mundo na questão de métricas, que é um especialista em métricas, é o Troy McGinnis. Ele também faz parte da Flight Levels Academy, não sei se você já ouviu falar dele. É um cara um australiano muito legal, muito inteligente na área de estatística, né? Ele é especialista nessa área. Então ele ajuda bastante aí, não só a Flight Levels Academy, mas a comunidade da agilidade como um todo, né? Em várias áreas. Né? Então, espero que vocês tenham entendido, pelo menos o início, né, do que é o Flight Levels.
A arquitetura de Flight Levels, a gente tem um treinamento exclusivo para a arquitetura de Flight Levels, chamado Flight Levels System Architecture, onde a gente vai entender como descobrir esse como e o que, né? A gente não aprofunda questões de métrica, mas a gente vê algumas coisas e compartilha mais, discute mais, métricas mais eficazes e tudo mais, de eficiência e eficácia ao mesmo tempo. E também a gente tem encontros e outras coisas que acontecem da comunidade, que eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês poderem ver aqui. Acessem, espero que vocês tenham gostado. Vou responder as perguntas que vocês mandaram aqui. Alguém quer que eu responda alguma delas que vocês mandaram lá no slide, que eu não falei? Eu posso responder aqui, eu queria só que vocês priorizassem por causa do nome. Chama Troy McGuinness. Vou pedir para a Isa botar o nome dele aí, vou achar algum ponto. Tá bom. Se você quiser também, a gente pode mandar no final esses pontos, né? A gente vai mandar o vídeo, né, para vocês também, a gente disponibiliza tudo, aí fica mais tranquilo. Tá? Aqui são alguns dos exemplos que eu trouxe para vocês, aí para ficar agora mais claro, né, do que o exercício que a gente fez, ó. Tá? Métricas aí que normalmente são mais vistas nos níveis de voo, tá bom? O deck de slides aqui eu vou mandar para a Isabelle, que eu apresentei para vocês, e aí vocês vão receber, a Isabelle fica de mandar para vocês, tá? Aí vocês ficam tendo isso aí. O meu LinkedIn, peraí, antes de eu passar do LinkedIn então aqui, deixa eu falar sobre esse livro, não sei se vocês já leram ele, fique à vontade, lê o livro, são R$27, quer dizer, R$28, custa quase nada. Eu já vi que tem alguém que está lendo aí, espero que vocês gostem do livro, é um dos livros que fala sobre a história, tem vários slides aqui que vocês viram que faz parte do livro em si, tá bom? Esse é o primeiro livro 100% sobre Flight Levels. Vou mandar também aí a referência do artigo do Matthew Phillip, que o Heleno perguntou, tá bom? Eu vou passar aqui para a Isabelle. O próximo treinamento vai acontecer dia 27 de julho, na verdade o próximo é agora, essa semana, terça, quarta e quinta, mas ele já está lotado, não tem mais vagas. O próximo vai ser dia 27. Se vocês quiserem fazer o treinamento e precisarem, já que a gente está num grupo fechado aqui, manda uma mensagem no LinkedIn. Meu LinkedIn é este daqui, deixa eu colar ele aí para ficar mais fácil, né? Chama... Cadê ele aqui? Eu mando para vocês aí um voucher de desconto para fazer o treinamento, tá bom? Pessoal aqui desse momento que está aqui. Não sei quanto, mas eu consigo mandar um voucher de desconto. Eu peço para as meninas lá, elas me passam aí o caminho para vocês. O meu LinkedIn tá aqui, pode mandar mensagem direto, fiquem à vontade, tá bom? Eu respondo, só peço a paciência aí. O lead time às vezes não é muito bom, porque às vezes eu tô dando aula e eu tenho foco total onde eu tô fazendo, para não me distrair, tento evitar, tá? Tem também aqui, ó, sugestões e contatos aí, ó, tem treinamentos, o Flight Levels Academy, tem o podcast da K21, a gente fala sobre vários assuntos, incluindo Flight Levels, lá tem alguns, né? Tem artigos sobre o Flight Levels lá no site da K21 e tem também o canal do YouTube chamado Mundo Compartilhado, onde eu gravo com várias pessoas, já fazem 4 anos, faz 4 anos que eu faço o canal, onde eu bate um papo com várias pessoas, assuntos novos, troca ideia, falhas e erros, né? Conta história da vida de pessoas que possam gerar impacto. Aí você vai encontrar algumas pessoas como o Lucas Tito, por exemplo, alguns de vocês devem conhecer, né? Ele é cego, né? Como é que ele é um agilista? Na verdade, ele é head de agilidade de uma empresa hoje, né? Falei com ele ontem à noite, ele é head, e ele é cego. E ele fez treinamentos online, eu dei treinamento de Flight Levels, treinamento de Kanban, e ele online com ele, né? Como é que ele consegue fazer isso? É uma história muito legal, assim, que inspira muita gente, e outras histórias aí de mulheres e homens que eu tenho falado. E também tem lá técnicas, Learning 3.0, Menos 3.0, entrevistei pessoas importantes, criadores, fica à vontade lá. Erros e falhas, se vocês quiserem ver que só tem coisa bonita, tem um vídeo lá, vai ter outro daqui a pouco, sobre erros, falhas na vida real. É as pessoas contando, inclusive eu conto aí, erros que a gente teve na vida aí, na hora profissional, que a gente acabou fazendo coisas engraçadas. No final a gente dá risada hoje, né? Mas no dia, claro que foi engraçado. Tem outros vídeos lá, espero que vocês gostem lá do canal. Tá bom? Pessoal, obrigado. Agradeço muito aí, independente do que aconteceu, a gente foi sendo agilista mesmo, fomos adaptando conforme a água e o rio nos mandava. Espero que vocês tenham gostado, tá bom?
Isa. Ô, pessoal, muito obrigada. Desculpa aí o probleminha técnico. Obrigada, José, pela parceria aí de estar aqui com a gente, disponibilizando seu tempo aí nesse sábado. Vou mandar para vocês também as nossas redes aqui, nosso canal. A gente está fazendo eventos aí constantes e sempre com foco social. Então, só lembrando esse evento aí, a gente está ajudando aí a vaquinha do Matheus, né, que é uma criança aí que está precisando muito de um equipamento para a vida dele em si, né? Então, a gente está ajudando, já tem 3 eventos aí que a gente vem fazendo para apoio dele. Se vocês puderem, a gente vai mandar o link aqui para vocês. Se puderem ajudar, é sempre bem-vindo. Sempre com foco social aí também. E obrigada, gente. Aí a gente vai compartilhar com vocês, ou assim que o José disponibilizar para a gente, mandamos para vocês aí. Se quiserem mandar LinkedIn aí também, podem compartilhar aí para a gente também conectar com vocês, tá? Aí aqui a vaquinha do Matheus, eu vou mandar para vocês os links aí das nossas redes, tá bom? Maravilha. Pessoal, muito obrigada, achei fantástico. Zé, vou me conectar a vocês, a gente vai bater alguns papos aí. Vai ser um prazer. Obrigada, Isabela, pela facilitação também. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Um abraço, boa noite, boa tarde, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por tudo. Valeu, galera. Um abraço.